Atenção, intertestando, Dada! Olá, seja bem-vindo ao episódio 4 da primeira temporada do Intertestando. Eu sou o professor Renato e no episódio de hoje, o Dudu e eu recebemos o psicólogo Francisco Meirelles, fundador da Academia do TDAH, para falar sobre ansiedade e concentração, que são dois vilões que precisamos enfrentar não só para nos prepararmos para uma prova, mas também para enfrentarmos o nosso dia a dia. Gostaria também de agradecer as mensagens que estamos recebendo pelas nossas redes sociais e abaixo, como de costume, tem os nossos contatos e as informações, não só do Dudu e eu, como também do Francisco. Então fique concentrado e nada de ansiedade, porque este foi o maior episódio até agora do Intertestando. Aproveite, um abraço. Porque é mais mentira. Então, Duda, és ansioso? Cara, não. Por incrível que pareça, não. Eu às vezes sou meio acelerado só. Eu não... Dependendo de onde eu tô, eu sou meio acelerado, mas eu não sou ansioso, eu não crio expectativa. Por exemplo, tu é muito mais ansioso do que eu ficar mandando, pá, tu viu o spoiler do Ultimato? Pá, tu viu o que vai acontecer? Pá, tu viu o trailer, não sei o quê? Eu, tipo, não, confesso que eu tava ansioso por aquele filme mesmo. E tens dificuldade de concentrar, não? Depende. Se é alguma coisa que eu gosto de ler, por exemplo, eu consigo ficar 3 horas lendo agora. Se é um troço chato, putz, não rola. Mas eu sou capaz de ficar 3 horas lendo de boinha. Tipo, uma viagem de ônibus assim. E tu acha que falta de concentração ou dificuldade de concentração e ansiedade pode dificultar no vestibular, Duda? Pô, é crucial, né? É crucial. Ansiedade, acho que é crucial no vestibular, né? Prejudica crucialmente. E falta de concentração também, né? A pessoa tem que estar focada. Mas foi bom, Leandro, tu ter falado nisso, porque hoje o assunto do podcast aqui do Intertestando é... Ansiedade e concentração. Ansiedade e concentração. E, Renato, quem é que a gente trouxe aqui para ajudar a gente nesse papo? Nós trouxemos o psicólogo Francisco Meirelles, meu primo, né? Vou ter que trazer meu primo, já vou liberá-lo por me chamar pelo meu apelido, né? Porque, enfim, né? O Duda vai rir do meu apelido, mas pode chamar. Boa noite, Francisco. Bom dia ou boa tarde? Não sei que momento que o pessoal tá ouvindo esse podcast. Nesse momento a gente aqui, boa noite, né? Então, boa noite para todo mundo. Boa noite pro Duda e boa noite pro Natinho, que é o apelido do meu primo, né? Criança, né, cara? Criança. Peguei o rapaz no colo, aí pode estar liberado, tá liberado. Não, o Francisco, além de psicólogo, ele também é youtuber, né? Não, youtuber não. A gente usa o YouTube para poder compartilhar conteúdo. A gente não vive de YouTube. Mas o YouTube, né, tá presente na minha vida. Então, se quiser me chamar de youtuber, não tem problema. Minhas irmãs de 10 anos me chamam de youtuber e não tem ruim. Eu só não quero ser modelo para elas ficarem achando que ser youtuber é legal e terem o sonho de ser youtuber, né? Daí, tu é um psychotuber. É um psychotuber. Mas a galera aqui já tá maior, né? Então, não tem mais 10 anos, então dá pra gente falar que eu sou youtuber, não tem problema, hein? Qual é o nome Só não quero ser exemplo pra galera virar youtuber. Qual é o nome do teu canal do YouTube? Conta um pouquinho da história aí do teu... como é que foi? Como é que é? O que é o teu canal? Beleza. O que um psicólogo tá fazendo no YouTube? Ou não, um estudante de psicologia. Ele vai começar um pouquinho. Na verdade, eu comecei o meu canal, né, que é Academia do TDAH, né, quando eu estava ainda na faculdade, né, de psicologia. Oi, aqui é o Francisco Meirelles, da Academia do TDAH, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre foco. Muitos adultos da Academia do TDAH que seguem a nossa página e fazem parte da nossa comunidade relatam que têm muita dificuldade e vivem um grande desafio na sua vida para poder ter foco e estabelecer prioridades no dia a dia. E hoje eu sou psicólogo já, né? Mas desde lá, há cerca de 3 anos atrás quase, quando eu criei o meu canal, né, eu comecei a falar lá sobre TDAH, né? Que é um tema relacionado muito à psicologia, também à medicina, né? Que é muito conhecido em alguns lugares, né? Em outros não. Hoje é muito mais difundido, todo mundo quase conhece. Que é TDAH? Que é o famoso TDAH, né?
que é isso? Hoje. O pessoal tá ouvindo TDAH, TGT. É. Deve ter alguém que não sabe ainda, que mora numa caverna e não sabe o que é o TDAH. Explica pra galera o que é TDAH. Então, o TDAH, né, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E eu me identificava muito com os problemas das pessoas que tinham TDAH, né? Comecei a estudar sobre essas pessoas que tinham esse transtorno, né? E aí eu pensei, cara, eu quero sair aqui do ambiente da faculdade, fazer alguma coisa na prática, e eu resolvi criar um canal na internet para ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a estudar sobre isso e compartilhar informação correta, né? Informação científica, né, para poder ajudar essas pessoas a lidar com o transtorno, né, a poder entender que ter um transtorno, né, como a gente vai falar muito de saúde mental aqui hoje, né, não é sinônimo de ser fraco, e sim simplesmente a gente poder entender como que ele nos influencia, né, para a gente poder trabalhar isso na nossa vida, que é isso que a gente vai entender hoje aqui para poder trabalhar sobre a ansiedade. Claro. E me diz uma coisa, a ansiedade, ela é um problema hoje em dia pro estudante? Olha só, tu, como acadêmico de psicologia na época da universidade, tu é uma pessoa ansiosa? Então, na verdade... Uma parte, assim, da tua vida também, tu é ansioso? Eu diria que não só eu sou ansioso, como eu desafio alguém aqui a falar que não é ansioso, porque se alguém aqui não é ansioso, a pessoa ela tá morta, porque a verdade é que todos somos ansiosos, né? Em algum nível, a ansiedade faz parte de todos nós, né? Por mais que alguém não tenha, alguém pode até não sofrer muito com ansiedade, né? Mas todos nós temos ansiedade em algum nível, porque ela faz parte, né, do nosso funcionamento. Se a gente não tiver a ansiedade, né, vai passar um leão na nossa frente e a gente vai simplesmente fazer carinho nele, né, e aí a gente vai acabar tendo um problemão com isso, né. Então a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, porque a gente precisa dela para poder viver, para poder se proteger das coisas que a gente vive, para poder sair do lugar e não ficar simplesmente parado. Então a ansiedade, ela é também um combustível para a gente se mexer, e não só um problema como todas as pessoas acham. Então o problema é quando ela vira um problema, quando ela está demasiada e vira um problema. Esse é o negócio. Bela frase, né? O problema é quando ela vira um problema, exatamente. O interessante é que a ansiedade, as pessoas geralmente elas admitem que são, né? Bem diferente da depressão, por exemplo, né? É verdade. Mas né? Eu sou ansioso, eu sou ansioso, como tu disseste, em algumas coisas eu sou ansioso, outras não. Não me recordo de ter algum momento na minha vida que a ansiedade me atrapalhou ao ponto de não conseguir, né? Ou de fazer qualquer esse tipo de coisa, entendeu? Ah, exato. Já vi isso enquanto aluno e já vi isso enquanto professor. Tu enquanto aluno, enquanto estudante, tu via a ansiedade ser um problema para os teus colegas? Então, eu via, né, eu não sabia que era ansiedade exatamente, né, até naquela época que eu estava na escola, eu não conseguia, a questão de saúde mental, né, de ansiedade, depressão, era pouco falado, como é falado hoje em dia, né. Então hoje a gente sabe mais sobre isso, né, a gente fala mais nas escolas, fala mais nas faculdades, a gente fala mais na mídia, então a gente sabe mais sobre o que é a ansiedade, né. Então é mais fácil a gente entender como lidar com ela, né? Porque se a gente não sabe que algo existe, que algo tá ali, né? Que esse algo existe, a gente não tem como buscar alternativas para lidar com esse algo, né? Então eu não sabia que muitos dos problemas que a gente vivenciava vinham por causa de uma ansiedade que estava muito intensa e nos trazia diversos problemas, né? Relacionados a essa instabilidade, né, dessa ansiedade, que ela é feita para nos ajudar, né, como eu dei o exemplo do leão, que a gente vê o leão como um perigo e a gente tenta ali, né, enfrentar de alguma forma essa situação do leão, mas o problema é que quando a gente começa a ver muitas situações que não são perigosas como coisas perigosas mesmo. Por exemplo, uma pessoa está em sala de aula e aí ela tá ali prestando atenção na aula, e em algum momento ela faz uma pergunta, né? E ela é zombada por todos os coleguinhas, né?
e naquele momento ela pode achar que fazer perguntas é uma coisa perigosa. E depois daquilo ela pode começar a parar de fazer perguntas. E aí ela começa a fazer o cérebro dela entender que fazer perguntas no meio da aula é uma coisa perigosa. Uma situação perigosa. Isso, então a ansiedade ela está totalmente ligada a algo que a gente acha perigoso, né? Então se tu for parar para pensar as coisas que a gente sente ansioso, né? Parem para pensar quem está aí do outro lado, né? Normalmente são coisas que são ameaçadoras pra gente, né? E estudar, por exemplo, pode se tornar algo ameaçador. Então, a pessoa se sente muito ansiosa quando está estudando, ou se sente muito ansiosa perto de uma prova, provavelmente é porque aquilo é ameaçador para ela. Quando a pessoa fica assim, dá para relacionar a ansiedade, às vezes, com um pouco de procrastinação, por exemplo, quando a pessoa procrastina, e a pessoa a pessoa sabe que tem muita coisa para fazer, mas ela não está indo fazer, está procrastinando, e ela começa a ficar ansiosa e em sofrimento por causa disso. Dá para relacionar? Dá sim. Quando a gente fala de dá para relacionar, né? Sempre a gente tem uma coisa na psicologia, né? Que quando eu entrei no curso de psicologia eu achava um saco, né? Mas sempre quando a gente pergunta assim, isso acontece por isso, né? Na psicologia sempre vai falar assim, depende, né? Então é o famoso depende, porque a gente tem que entender muito bem o que está por trás de algum problema que a pessoa está vivenciando. Mas sim, a procrastinação pode vir por causa de uma ansiedade, né? Uma ansiedade que está problemática ali naquele momento. Por exemplo, a pessoa pode ter entendido ali, né? Depois de diversas vezes que ela estudou e ela tinha uma dificuldade de estudar, ela começou a se sentir incapaz, né? E aí, naquele momento ali que ela começava a estudar e se sentia incapaz, ela começou a ficar ansiosa, porque ela entendia que aquilo ali era algo ameaçador para ela, porque aquilo ali fazia ela se sentir incapaz. Então, nas próximas vezes que ela for ter que estudar, ela pode se sentir muito ansiosa por isso e procrastinar, ou seja, não entrar naquela tarefa ali, né, e deixar para depois, porque entrar naquela tarefa é algo ameaçador para ela. Tá, e me diz uma coisa, falando do outro tema do nosso papo aqui, que é a falta de atenção, né, a falta de foco, como é que tu relaciona isso com a ansiedade, no caso, no momento da prova? Pessoa, como é que é? Se às vezes se a pessoa está muito ansiosa, ela não consegue se concentrar direito, se a pessoa está ansiosa, ela consegue se concentrar direito, como é que é isso? Então, assim, na verdade, a concentração, né, ela é algo bastante complexo, né, mas vamos simplificar aqui, né, que uma coisa que eu vim aqui, né, que eu adoro bater um papo, então eu vim aqui para bater papo, mas acima de tudo é para poder falar as coisas de uma maneira muito simples, né, tentar simplificar as coisas e descomplicar as coisas, né, então vim passar aqui informações técnicas, mas também descontrair um pouquinho aqui e bater um papo, né? Claro. Mas enfim, essa é a ideia, né? Mas enfim, a questão da ansiedade, né, e da concentração, por que isso está interligado? Porque quando a gente fala sobre se concentrar, a gente está falando sobre conseguir selecionar ali a tua atenção para algo que está na tua frente. E quando a gente faz uma escolha por prestar atenção em algo, isso quer dizer que a gente precisa não selecionar o resto das coisas que está à nossa volta. Ou seja, eu foco em alguma coisa e o resto das coisas que estão à minha volta eu preciso, como se fosse, excluir isso da minha concentração para eu conseguir me concentrar somente em uma coisa. Por exemplo, eu consigo, se eu tô lendo algo, se eu me foco num livro, eu não escuto nada à minha volta. Eu posso estar dentro de um ônibus, eu posso estar dentro do ônibus de linha, o ônibus em viagem, pode estar a TV ligada, eu não escuto nada. Eu tô focado naquele livro e tô mergulhado no livro. Tipo, se alguém falar comigo, se ela não falar explicitamente Duda, a pessoa começa a falar comigo e ignora. Se a pessoa falar Duda, aí eu realmente, minha mulher fica pistola comigo quando você conversa. Eu ia fazer essa piada, mas eu fiquei me segurando, entendeu? Eu já comentar quanto tempo tu é casado. Já. Fala, cara. Ela assim, Duda, tô aqui falando contigo. Hã? Eu falo, pô, amor, tu tem que chamar meu nome. Senão... Isso aí é ouvido seletivo, isso aí. Senão não é falta de concentração. Sabe que eu, na época da faculdade, né, e universitário tem que andar de ônibus, né? Senão não é universitário.
E tu vai ler. Eu sempre falo isso pros alunos no cursinho, né? Vocês vão ter que pegar ali a tal companhia que tem aqui em Rio Grande, não vou fazer o jabazinho deles, né? Se eles quiserem pagar, a gente pode falar, não tem problema. Tipo, eles vão ter que pegar aquela coisa toda. Eu li muita coisa no ônibus, né? Só que hoje eu já não tenho tanta capacidade. É que existe diferença do tipo de texto que tá lendo, né? Na faculdade tu acaba lendo muito texto teórico, e aí isso aí demanda de uma concentração muito maior. Né? Esse é o texto chato que eu costumo mais a focar. O texto teórico, às vezes, dependendo da teoria que o cara tá lendo, é sofrido pra mim. Mas verdade. E a gente tava falando da questão da concentração, né? Sim, né? Selecionar e desselecionar o resto. Isso, né? Então, quando a gente fala em se concentrar, a gente quer dizer selecionar algo e o resto a gente conseguir não selecionar, né? Para tu conseguir concentrar naquilo que tu selecionou. E nisso a gente fala em uma capacidade, né? Em uma capacidade de atenção, né? Que tem uma área lá do nosso cérebro que é responsável por isso, né? Então, quando a gente fala sobre atenção, né? A gente pode ter, por exemplo, no caso do TDAH, uma pessoa que tem um prejuízo naquela área cerebral que é responsável pela nossa atenção. Então, essa pessoa, por exemplo, né? Ela pode ter uma dificuldade de atenção vinda desse prejuízo que ela tem por causa do TDAH, que é esse transtorno, né? Então, aí a gente tem uma pessoa que pode ter dificuldade de se concentrar porque ela tem um déficit na atenção dela, né? No funcionamento da atenção no cérebro dela. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que não consegue se concentrar. E no caso da ansiedade, né? Como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. Por exemplo, eu estava falando da pessoa que entendeu que aprendeu que estudar, né, é uma coisa ameaçadora e ela sente ansiedade por isso. Imagina uma pessoa que sente ansiedade por estudar e ela começa a estudar, ela tá ali sentada e ela não para de pensar. E ela não para de pensar assim, putz, eu não vou conseguir estudar isso aqui, é muita coisa que eu preciso estudar, a minha prova é amanhã, ou o Enem não sei quantos meses, não vai dar tempo para tudo. Então essa pessoa, né, ela tá de diversas formas achando coisas ameaçadoras que deixam ela ansiosa, e por meio dos pensamentos dela, ela perde a capacidade de selecionar a atenção dela naquela coisa que está na frente dela, que ela quer focar, que é os estudos. Então ela acaba não conseguindo prestar atenção no estudo ou na leitura, né? Seja num estudo pré-prova, né? Diversos meses antes ou antes de uma prova, um dia anterior, né? Então a gente tem ali diversas... o que eu quero dizer aqui é que tem diversas maneiras de uma pessoa não conseguir se concentrar, né? Então a ansiedade é uma delas, né? A partir da hora que tu começa a entender que ali o estudo é algo ameaçador ou tem algo que está influenciando ali, né, que te faz entender que aquilo ali é ameaçador. Então tu começa a ficar ansioso e a ansiedade se manifesta por meio dos teus pensamentos, né? Tu começa a se preocupar, tu começa a ficar apreensivo, angustiado, né? E isso te impossibilita de conseguir se concentrar. Eu sou o Intertestando Dada. Eu sempre tive muita dificuldade de me concentrar em coisas que eu não gosto, né? Eu também. Em coisas que eu gosto, eu nunca tive nenhum tipo de problema, assim, de concentração. Então, a concentração, pra mim, ela tá muito ligada ao prazer que aquilo ali está me dando. Ou o desprazer que aquilo está me dando. Só que tem algumas coisas que tu precisa ter concentração pra conseguir fazer. Né? Então, eu não sei se é essa questão do cérebro sempre querer automatizar a situação toda, e como aquilo te dá causa um sentimento ruim, tu acaba o tempo inteiro, parece que não conseguindo. Isso. Né? Então isso. Pode falar. Tu cria uma conexão no teu cérebro de que aquilo ali é algo que te traz dor. Então, quando tu vier a ter a oportunidade de estudar de novo, por exemplo, ou ler uma prova, né, ou entrar em contato com uma prova que pode vir a te dar uma reprovação, aquilo é ameaçador para ti e te traz algum tipo de dor naquele momento que tu sente ansiedade, né? Então tu vai evitar isso, né? Tu vai querer evitar isso quando
quando tu tiver que estudar, né? E quanto mais tu evita, né? Aí é um ponto que a gente vai falar melhor depois, mas quanto mais tu evita, mais a ansiedade nas próximas vezes ela vai vir mais forte. Ah, entendi. Faz sentido, realmente isso aí faz sentido. Tanto Fala aí. Eu tenho esse problema aí da concentração em coisas que eu não gosto, porque eu inclusive não consigo ver. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que são motivadas a fazer alguma coisa, mesmo que não gostam, que elas conseguem enxergar na frente, né? Conseguem enxergar, de repente, uma recompensa mais adiante. Às vezes, eu tenho dificuldade, eu tenho que ter uma recompensa muito clara na frente, né? Uma recompensa cognitiva, uma recompensa física, alguma recompensa na frente para poder me concentrar em alguma coisa que não me atrai, assim. Para mim é muito complicado. O fator de recompensa está bastante ligado também à concentração, né? O fator do estímulo-resposta da recompensa, não tá? Com certeza, né? E aí a gente entra num fator bem importante, né? Que é as pessoas, por exemplo, uma pessoa de 14 anos, né? Que tá ali na escola e ela não escolheu estudar aquilo que ela tá estudando, né? Ela tá estudando ali o que tá vindo para ela, né? Então, por exemplo, uma pessoa na faculdade, né? Já a pessoa da faculdade, ela escolheu, a gente espera, né, que ela tenha escolhido o curso porque é algo que ela gosta, mas às vezes isso não acontece, infelizmente. Esmagadora maioria, pelo menos. Isso, né? E isso pode trazer diversos problemas porque a pessoa não está motivada a fazer aquilo ali, né? E no caso que a gente estava falando do adolescente ali que está na escola ou do adulto ali que está no cursinho ali, né? No cursinho pré-vestibular, por exemplo, né? Ele está estudando ali para uma prova de Enem que é generalista, né? Ou seja, tu vai ver diversos tipos de conteúdo ali e não é um conteúdo que tu escolheu se especializar para estudar. Então, como é que tu vai ver ali uma motivação, né? É difícil tu ver uma motivação no momento que tu for estudar. Então, o que a gente pensa aqui, né? Que a pessoa, ela é sempre melhor se ela poder entender, se conhecer para saber no que ela é boa e o que ela gosta de fazer, para que ela saiba qual curso que ela mais se identifica e que ela mais vai se sentir realizada fazendo, para que na hora dela estudar, ela consiga, para estudar para o Enem, por exemplo, ela consiga ligar as coisas, né? No caso, esse estudo aqui, ok, talvez tenha... Às vezes a pessoa até, ela gosta ali de matemática, ela gosta ali de uma coisa, mas tem coisas que ela não vai gostar, né? É natural. A gente não gosta de tudo, né? Então, às vezes, um fator de motivação, né? É ela conseguir se descobrir em qual curso que ela mais se identifica, para que ela consiga se motivar, né? Para que ela consiga estudar ali naquele momento, que ela pode estar estudando coisas que ela não gosta, mas no futuro vai vir uma recompensa muito importante, que é ela conseguir entrar num curso que ela gosta. O problema, às vezes, é que a gente vê pessoas que não têm ideia do curso que querem e estão ali simplesmente para fazer uma prova. Até que chegaram. Né? Isso, né? Mas é o que acaba causando ansiedade para um aluno de terceiro ano, eu acho mais, né? Do que um cara que tá fazendo pré-vestibular. Porque tu tá ali saindo da escola, o Enem na tua frente e tu não sabe ao certo, ou tu acha que tu sabe qual faculdade ou profissão, né? Porque é interessante porque essa geração que tá aí, o Duda também dá aula para mais ou menos a mesma faixa etária do que eu, eles, ao mesmo tempo que eles se cobram demais, eu acho que... Falaram disso também depois. Eles se cobram demais. E isso aí é uma coisa meio que geral, ou seja, é quase que uma regra. Tu olha assim, ó, se cobram em todas as coisas, tanto que quando eu começo a dar aula de redação no primeiro ano para eles, eu sempre falo, eu acho que essa disciplina nem deveria ter nota no boletim. Porque vocês estão começando um processo que vai terminar daqui a 3 anos, né? Quando vocês forem fazer a prova do Enem, a do PAV aqui, no caso, né, da nossa região Rio Grande de Pelotas, ou qualquer outro vestibular. Mas eles, mesmo que eu fale isso, não adianta. Eles sempre a questão da nota, inclusive os pais, quando a gente conversa, também essa questão da nota. Mas aí tem um porém. Ao mesmo tempo que eles se cobram, eles também não dão 100%. Então é aquela coisa assim, tu vê o cara ali fazendo, não estuda, não participa, não entrega,
E aí tu pergunta assim, tudo bem, meu querido, o que tu vai querer fazer? Ah, eu quero medicina. Aí tu olha pra pessoa e fala, não vai rolar, né, cara? Assim, não, ou tu vai ter que mudar, né? Entende? Tu tenta de alguma maneira dizer, olha, não tá encaixando as coisas. Coisa muitas vezes se eu rodar um ano, ou se eu não passar no vestibular, eu vou perder um ano. Aí eu ouço uma pessoa de 17 anos, 16 anos falar, vou perder um ano. Cara, isso, como assim, cara? Perder um ano tem 16 anos. 17 anos. Sim. Se tu entrar na universidade agora, sei lá, medicina com 17 anos, tu vai sair de lá com 22, 23. Tipo, perder um ano. Isso me deixa meio... Da onde? Sabe? Sim. E imagina o quanto... Agora, tu falou essa frase agora, né? Vou perder um ano. Imagina o quão ameaçador isso é pra pessoa. Ah, com certeza. Né? Agora pensa no quanto que isso pode trazer ansiedade, né? E o Natinho falou uma coisa legal ali que a gente pode tocar aqui, né? Ele falou assim, que a pessoa, ao mesmo tempo que a pessoa se cobra muito, ela não consegue dar o seu melhor. E o que isso pode acarretar, né? A pessoa, ela se cobra tanto, é como se ela criasse assim, eu preciso, é como se ela criasse uma regra para ela, assim. Agora, não vamos nem falar de cobrança que os outros colocam nela, vamos falar só de uma autocobrança no momento. A pessoa se coloca ali como alguém que precisa atingir um padrão de desempenho nível que ela cria, né? Ela cria um nível de desempenho que ela precisa atingir e ela fala assim, eu preciso desse nível de desempenho. Então é como se eu preciso disso. E é uma regra que, enquanto ela não chega nesse nível, ela não consegue se sentir satisfeita, né? Então é ameaçador para ela estar abaixo desse nível de desempenho. Então ela não consegue chegar nesse nível de desempenho, porque muitas vezes esse nível é um nível ideal que ela cria e muitas vezes é acima do que ela pode chegar, pelo menos no tempo que ela tem para estudar, né? Ela pode até chegar com mais anos de experiência, enfim, mas ela cria um nível de desempenho lá que é quase perto da perfeição. E o problema enquanto ela está estudando lá, é como se ela quisesse já estar naquele nível. Então eu preciso estar nesse nível, né? Então para ela é como se fosse uma regra. Só que quando a gente cria uma regra, né? Eu não sei como é que é no dicionário, mas se a gente for ver aqui, é como se assim, a pessoa cria uma regra e se ela não consegue seguir essa regra, que seria esse nível de desempenho, ela não vai se sentir bem. Então ela se sente ameaçada por não estar conseguindo seguir esse nível de desempenho tão alto que ela cria para ela mesma, e ela fica se sentindo ameaçada, ansiosa, e ela não consegue dar o seu melhor na hora de estudar. Aí falta concentração também. Exatamente, falta concentração porque ela fica muito ansiosa. E aí a gente entra numa bola de neve, que eu me cobro para ser melhor, eu preciso ser melhor, mas eu tô o tempo inteiro ansioso porque eu não consigo entender que para eu chegar naquele nível de desempenho, a vida é um passo a passo, é etapa por etapa. Quase né? Exercício. Exatamente. Exercício por exercício, tarefa por tarefa, né? É uma vida diária, né? Onde eu preciso organizar minha rotina, né? Eu preciso fazer um exercício por exercício, estudar uma matéria por matéria. E isso é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, e eu imagino quão difícil seja para essa geração, né? De conseguir entender que as coisas não acontecem no tranco, ou seja, não acontece de uma hora para outra. A gente precisa começar pequeno para poder, aos poucos, né, chegar onde a gente quer. E hoje acho que tá pior, inclusive, por causa da velocidade, né? É tudo muito rápido. Manter a atenção hoje em dia é difícil, eu fico imaginando. Às vezes para nós, né? Eu tô com 40 anos, o Renato tá com... Não preciso falar da minha vida pessoal. Faço 38 anos, ó, dia 30 de setembro, a gente tá gravando 38, hoje. Que dia é hoje? A gente é uma geração hoje é 18, ó, dia 30 de setembro eu tô fazendo 38 anos, se alguém quiser me dar um presente, eu aceito. Pode ser um Kindle. Pior setembro, Kindle. Né, cara? Eu também sou setembro. É muito... Pra nós já é complicado, quando tu entra numa internet, tu manter a atenção, né? Porque uma coisa vai levando a outra, o tempo dá uma dilatada, tu consegue ler pouquinho, tu vai, tu vê vários vídeos ao mesmo tempo. Eu fico imaginando, isso que a gente chegou nessa era digital.
quem já nasceu, né, nessa avalanche, quem já nasceu nadando nesse oceano de informação, deve ser muito mais complicado tu manter a atenção, tu manter um foco, né? Eu sempre digo assim, é a geração, há uns anos atrás, 2 anos atrás, para ver com a velocidade que as coisas andam, né? Tinha o Vine, eu costumo dizer a geração Vine, né? Que são vídeos de 7 segundos, 10 segundos. Uhum. Tem que manter a atenção por muito mais tempo do que isso. O Vine é o precursor dos stories, que depois virou o Snapchat, Sim. né, também. Mas sempre tinha os videozinhos do Vine que era aquela coisa muito rápida. Uhum. E a pessoa já se acostuma naquilo, não consegue manter a atenção pra ver um Mas é vídeo que durante uma hora, às vezes Ver um falta... filme de 2 horas Falta profundidade nas coisas, né? Tu vê um vídeo pequeno, mas não tem profundidade. Sim. Então... Mas as pessoas não têm paciência pra chegar na profundidade, muitas vezes. Isso. É só tu pegar uma música nova hoje em dia. Eu tava ouvindo uma música do Metallica esses tempos no rádio, né? No programa de rádio lá, que toca só rock. E aí a introdução da música do Metallica tava demorando assim, ó, tranquilo. Só a introdução da música, né? Guitarra entrando, entra a bateria, aí entra baixo, a guitarra sobe e mais bateria. Só a introdução era 1 minuto. Isso hoje em dia, pra geração, é impensável. O pessoal começa a ouvir, que música chata. A música nem começou, tá só na introdução. Tipo, 30 segundos, sabe? 40 segundos de introdução. Que troço chato, sabe? Tem essa, porque hoje em dia é 2, 3 batidas dentro do refrão, é aquela mudança de informação a toda hora, estímulo. Então, Sabe eu, por isso, exemplo, né? assim, ó, eu não consigo, eu prefiro 1000 vezes estudar com papel, né? Tá estudando com um livro ou com xerox, que seja, com um caderno para anotar as coisas, do que ficar lendo coisas no computador ou anotando coisas no computador. Eu fico totalmente esperto, só abro uma outra aba, uma coisa apita, e aí daqui um pouco quando tu vê, assim, só vou olhar um negocinho aqui e deu, né? Passasse a tarde inteira fazendo uma coisa que não era pra ser feita, foi o que eu vivi muito na época que eu tava fazendo a minha dissertação do mestrado. Eu ia pesquisar um negócio na internet pra olhar, daqui um pouco quando eu tava vendo vídeo do YouTube, entendeu? Uma coisa nada a ver. Porque tu trabalha com aquela coisa da ansiedade e do prazer, né? Sim, e tu... antes da gente... eu quero dar algumas técnicas, né, no final pra lidar com essa ansiedade, com essa concentração, né? Por favor. Mas antes dessas técnicas, né, é muito importante pessoal, a pessoa... Só pra tu entender, ô Francisco, quem tá ouvindo deve estar louco. Cadê as dicas? Esse cara não vai falar, esse cara não vai me ajudar. Eu não acredito, eu vou passar adiante, não vou ouvir. Qual é o ponto? O pessoal já tá ansioso pra ouvir a técnica pra parar de ser ansioso. Eu quero resolver. Já ouve na velocidade dupla, né? Porque no podcast ali tu consegue botar em 2 vezes, né? Que o pessoal vai falando mais rapidinho. Eu tinha um aluno que via vídeos no YouTube, vídeo de gameplay, vídeo de detonado. O cara via vídeo na velocidade 2 pra poder ver mais vídeos em menos tempo. Olha que loucura. Olha que loucura. Uma vez eu tentei fazer isso, estudando pra um assunto, eu botei tipo 1,5. É pirado, cara. É pirado. Com 1,5 concentrado, tu consegue pegar só a ideia principal da coisa, assim. Sim. Não tem fundamento. E o Natinho antes estava falando sobre a questão de se motivar, né? E a gente falou sobre o sistema de recompensa, né? E a atenção, ela tá totalmente ligada a esse sistema de recompensa, né? Porque, pensa, eu estou ali prestando atenção num estudo e aquilo ali, como que eu vou trabalhar esse selecionar a minha atenção, né? Eu vou selecionar a minha atenção para algo que é mais interessante e algo que é mais motivador. Então, normalmente, algo que é mais motivador é algo que traz recompensa imediata. Ou seja, eu ver um videozinho no YouTube rapidinho, eu ver uma coisa, eu ficar passando o Instagram, né, de cima para baixo, de baixo para cima, né, porque são coisas muito superficiais e que dão um prazer imediato, né, e ao mesmo tempo são coisas que não nos demandam muito esforço mental, né, então aquilo ali não me demanda esforço mental, me dá um prazer imediato ali. E, ao mesmo tempo, eu tô fugindo daquela dor, né? Que é estudar, porque aquilo ali está relacionado a algo que é ameaçador para mim, que me traz uma dor e que, ao mesmo tempo, não me traz tanto prazer
quanto motivação, né, que tá totalmente ligada ao prazer, né, quanto eu estar ali baixando a telinha do Instagram, né, ficando ali. Não dá prazer nenhum, né? Não dá prazer nenhum muitas vezes. Não dá prazer, pode até não dar prazer. O estudo muitas vezes não dá prazer nenhum, né? Isso, o cara né? quer logo, porque a recompensa demora muito, né? Sim, e qual é o problema disso, né? É que quanto mais a gente entra nesse ciclo de por exemplo, do Instagram, né, que é um prazer imediato e muito superficial, muito rápido, de muitas novidades, então a gente é movido ali pelas novidades, cada vez mais novidades que vêm entrando ali, né, eu entro num ciclo no meu cérebro, eu ensino para ele que é aquilo ali que dá prazer, né, então quando eu vou estudar, que é algo muito mais demorado, que exige um processo, um esforço, né, um aprendizado, ou seja, coisas novas, né, novas conexões cerebrais, né, então aquilo ali exige muito mais de mim e o prazer, ele é muito mais difícil de vir porque até eu conseguir engajar ali no estudo e conseguir aprender, às vezes leva um tempo. Então o meu cérebro entende que aquilo ali é algo muito doloroso, né? E onde que ele quer buscar prazer? Não vai ser no estudo, vai ser em outras coisas, né? Que trazem mais motivação, né? A motivação vem de um motivo para agir, né? E a gente se motiva muito por essa questão do prazer, né? E hoje em dia as pessoas são muito treinadas por um prazer imediato, né? Isso é uma coisa que se treina. Eu posso me destreinar por um prazer tão imediato assim, né? Mas isso é uma coisa que exige muito esforço e exige uma estabilidade emocional, né? Que a gente está falando aqui de ansiedade, né? Ansiedade é uma emoção, assim como raiva é uma emoção, tristeza é uma emoção. Então a gente está falando aqui de ansiedade, né? Então se eu não tenho essa estabilidade da minha emoção, da ansiedade, né? Eu vou estar também entrando nesse ciclo ansioso, né? De achar o estudo ameaçador e para mim vai ser muito fácil evitar estudar e ir para uma coisa prazerosa, né? Que o meu cérebro ali tá me pedindo prazer. Cara, para de sofrer com esse estudo, vamos lá ter um pouco de prazer em alguma coisa ali que é muito mais fácil, muito mais rápido, com muito mais novidades. Eu sou o Intertestando Dada. Eu tava dando uma olhada aqui, tem um estudo do PISA, que tem de 2016, que mostra que o Brasil tem 81% dos jovens ansiosos. E aí eles aproveitaram para fazer, né, para ver que tipo de ansiedade que eles têm. Aí, assim, 80% desses 81%, 80% dos jovens se sentem ansiosos antes de uma prova, mesmo que estejam bem preparados para ela. 66% têm medo de tirar notas ruins. 59% acham que as provas não vão ser sempre muito difíceis. 56% declaram sentir-se tensos na hora de estudar, que a gente estava falando essa questão de estudo. E 52% ficam nervosos quando não sabem resolver uma tarefa, que é uma das coisas que a gente comenta, né? Sempre, se tu pega logo uma questão que tu não sabe resolver, cara, o cara perde a prova inteira, porque se ele não resolver aquela questão, ele vai adiante e vai ficar sempre pensando, porra, aquela questão, e aí acaba tu levando tudo a perder, né? Que aí a ansiedade realmente atrapalha na questão da concentração. Por isso que a gente sempre tenta, né? Vai primeiro fazendo as que tu sabe, depois tu volta pra fazer, vai indo com calma, aquela coisa pra tu ir te motivando, né? Ou tu, ao mesmo tempo que tu vai te motivando, tu vai tendo um prazer, né? Conseguir resolver. Mesmo que a resposta esteja errada, né? Mas tu só vai saber depois disso. Cara, mais de 80% dos jovens são ansiosos. Isso é um número bem alto, né? O cara acha que de cada 10, 8, cara. No caso, não é ansiedade, como o próprio Francisco botou, porque todo mundo é ansioso num grau. 81 tem transtorno de ansiedade, é isso? Isso tá falando de aluno, né? As pessoas que se sentem de alguma... Porque a ansiedade, ela... Ou aquela coisa assim, eu sou ansioso, mas a ansiedade não me atrapalha. Eu acho que esses 81%, pelo que deu pra perceber pelos números ali, são a ansiedade que atrapalha. Por exemplo, assim, ó, na semana agora, na terça-feira, a gente tá gravando isso na quarta, ontem, né?
o pessoal ia tirar foto lá pra formatura, aquela coisa, aí fiquei brincando com eles, né, coitados, assim, tem gente que não vai se formar nessa foto, aquela sacanagemzinha que a gente tem que fazer porque faz parte. Mas aquela hora que tu dá te vinga um pouco do aluno, né? Mas é verdade, é verdade, é difícil tá todo mundo naquela foto se formar. Uma desoeira never ends. Mas aí, cara, eu tava lá esperando, né, o nosso monitor lá, o querido, né, eu não vou falar o nome dele pra não expor, e ele tava esperando ele, e aí o pessoal tava meio nervoso, assim, o que foi? A gente tá ansioso, ansioso pra tirar foto? Mas como vocês vão ali tirar foto aqui no colégio? Tava todo mundo bonito, penteado, aquelas meninas lindas, os guris penteadinhos, fizeram até a barba, aquela coisa toda. E eu falei, gente, mas só vão ali tirar foto. Tipo, então tu percebe que, tirar foto de formatura com os teus colegas que tu conhece desde a vida inteira, sabe? Isso causa ansiedade. Eu acho que essa ansiedade não é uma ansiedade que vai atrapalhar. Ninguém ficou feio ou ficou menos bonito na foto porque tá ansioso. Mas tem coisas que tu consegue perceber. E aí tu percebe o seguinte, que muitas vezes tu não dá a informação muito rápido para eles, eles acabam não assimilando e desiste daquilo ali, entendeu? Por causa da questão da efemeridade, né? Eu sempre falo pra eles assim, cara, vocês sabem tudo de um negócio que não serve pra nada, né? Sei tudo de um jogo, sei tudo daquele jogo. Aí o jogo muda e aí tudo aquilo que tu sabia daquele jogo já não presta mais. Agora tu vai ter que saber tudo do outro jogo. Então a coisa, ela se torna complicada, entendeu? Mas eu não sei na tua época, Duda, assim, porque tu é uma pessoa bem mais velha do que eu, né? Vamos combinar. Idoso. Idoso. Coitado, eu ia falar da Cássia, mas não vou botar a Cássia no meio. Era uma coqueluche. Ele não sabia. O Francisco perguntar pra ele o que é uma coqueluche, ele vai achar é uma doença. Coqueluche eu não sei, o Atari eu sei. Pô, já até misturou aí. Mas, ele não falou Atari? Não. Tu falou Atari? Tempo que o Atari era uma coqueluche. Ele falou Atari. Então, essa parte eu não ouvi. Atari eu sei, coqueluche não. Então, eu não sei se eu me lembro, assim, eu não me lembro de ter colegas, assim, ou a ansiedade ser um problema real, perceptível na aula, assim, entendeu? Eu acho que quando a gente era guri, quando a gente era criança, né, eu acho que quando tinha um aluno que é, de repente, mais ansioso ou mais acelerado, esse aluno geralmente era mais visível do que é hoje. Hoje em dia é muito latente nas turmas, tu tem aqueles alunos que são extremamente ansiosos, extremamente nervosos, que ficam realmente desorganizados na sua ansiedade, que tem realmente um transtorno, alguns que estão altamente medicados para poder lidar com a ansiedade, para poder lidar com o déficit de atenção, para poder lidar com tudo isso. Né? Antigamente não era uma coisa... Porque quando a gente fala antigamente mesmo, bota aí 30 anos, tô com 40, tu bota 30 anos aí, quando a gente tinha 10 anos, 12 anos, 14 anos, 30, 25 anos. Então não era alguma coisa que se falava em TDAH. TDAH é relativamente novo para a gente discutir isso. A ansiedade como um problema, como um transtorno de ansiedade, também é relativamente novo a discutir isso, né? Acredito que a ansiedade, o caso mais grave dela, ela pode quando ela vira a síndrome do pânico. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo de transtorno de ansiedade. Né, porque quando chega no extremo, já tive vários alunos com esse transtorno. Se eu não me engano, é um dos males mais incapacitantes, né? Acho que só fica atrás da depressão, talvez, o síndrome do pânico. Não sei te dizer. Profissional, se a pessoa não ficar afastada por causa disso. Não, realmente, é muito incapacitante, muito incapacitante. O que é síndrome do pânico pro pessoal, para quem não sabe, assim, explica de maneira bem... você explicando pra Maria Clara. O que é síndrome do pânico? Cara, de maneira... Olha, se é pra Maria Clara, né, vai ter que ser simples de verdade, né? Olha, então, ela é inteligente. Não... Ela é inteligente, né? Ela é inteligente. Não, mas ela ainda é uma criança, isso é verdade. Cara, às vezes eu duvido disso. Eu digo que eu tô criando um anão e desfantasiado de criança, porque não pode ser uma criança, cara. Imagina quando ela estiver ouvindo isso daqui uns anos, vai ser muito engraçado. Enfim, mas vamos explicar pra Maria Clara, então. Maria, é uma síndrome do pânico de maneira bem simplista, né? A pessoa, primeiro, ela precisa ter tido pelo menos algum ataque do pânico, né? Porque é diferente a gente falar em síndrome do pânico e ataque de pânico, né? Então, a pessoa tem que ter tido algum ataque de pânico, né? E um ataque de pânico, ele se define pelo quê?
Se define por um nível de ansiedade que ele chega tão alto em tão pouco tempo que a pessoa ela tem sensações corporais, né, que chegam às vezes até ela própria acha que ela pode até morrer ou que ela tá enlouquecendo de tão forte que são aquelas sensações corporais, como o coração batendo extremamente rápido, uma falta de ar muito grande. Às vezes ela pensa até que ela pode morrer de tão forte que é aqueles sintomas de ansiedade que ela tá tendo, né? Que, por exemplo, né, um coração muito acelerado. Então, em muito pouco tempo, tu tem um nível de ansiedade lá em cima e em pouco tempo ele também desce, né? Ele dura em torno de... Ele pode durar pouquinhos minutos, pode durar 10 minutos, mas é um ataque extremamente rápido, né? Um episódio extremamente rápido, mas extremamente intenso, que causa um desconforto, às vezes, que a pessoa pode até pensar que vai morrer. Então, isso é um ataque de pânico. Ah, agora entendi! Né? E uma síndrome do pânico é quando a pessoa ela tem um medo muito grande de ter esses ataques e por ela ter esse medo muito grande, ela acaba tendo ataques recorrentes, ou seja, ela começa a ter mais ataques seguidos, mais ataques de pânico seguidos, e ela pode desenvolver um transtorno do pânico a partir Por exemplo, assim, a É pessoa... como o jogo, é como o jogo, né? Tipo, sabe aquela coisa do jogo? Sabe o jogo? Não. jogo. Que Se jogo? tu pensar no jogo, tu perdeu. Porque tu ganha o jogo quando tu não pensa no jogo. Exatamente. É basicamente isso. É basicamente o jogo. Tipo, a pessoa, ela começa a ter síndrome do pânico porque ela tem medo de ter ataque de pânico, aí ela tem um ataque de pânico e ela continua tendo medo de ataque, ela tem mais... uma vez me disseram que a sensação da síndrome do pânico é basicamente... imagina que tu tá correndo de um leão esfomeado e tu tá fugindo dele e ele tá na tua cola e ele não tá, e tu tá correndo dele pra salvar tua vida. Só que não tem leão nenhum. É uma boa definição. Só que não tem leão nenhum. Exatamente, é o que a gente falou. Então, assim, ó, se tu parar, o leão vai te matar. Só que não tem leão nenhum. Uhum. A ansiedade ela é essa ameaça que a gente cria, né? Às vezes a gente cria, porque na verdade às vezes não é algo que é ameaçador, né? De verdade, né? Porque, por exemplo, estudar não é algo ameaçador, mas por diversas explicações, por diversas causas, né? Diversas experiências que a gente teve ao longo da vida, pode se tornar ameaçador, né? E também um ataque de pânico a gente pode ter por diversos motivos, né? Às vezes não é... a gente pode... uma pessoa pode ter um ataque de pânico por medo de ter um ataque de pânico, mas o primeiro ataque de pânico, normalmente, né? Ele vem, né, do nada, né? E aí os próximos ataques de pânico, normalmente, eles vão vir quando ela começa a ter, né, esse medo. Começa a vir o medo e aí começa a vir o sintoma e como se explodisse. Na sala de aula, a pessoa chegando numa escola muito grande, a pessoa às vezes tem um ataque, ela não quer chegar na escola, porque eu já tive vários alunos com esse problema, assim, que não conseguiam ir para a sala de aula, não conseguiam estar na sala de aula, ou tinham que sair, né, ou conseguiam começar a voltar tomando medicação, sendo medicado. Uhum. Isso é bem complicado, né? Porque quando tu fala sobre medicação, né? É importante, vamos entrar nisso agora aqui, então. A ansiedade, então, ela não tá ligada somente ao nosso pensamento. Eu tô o tempo inteiro preocupado, com pensamentos de preocupação. Ela tá ligada também à nossa biologia, do nosso corpo, né? Então, ela acontece lá no nosso cérebro e ela atinge, né? Ela atinge o nosso corpo, né? Como eu falei, a ansiedade, né? A gente tem ansiedade para se proteger, por exemplo, nesse caso do leão, mas a gente acaba desenvolvendo um medo, né? Ou seja, criando situações que não eram ameaçadoras antes, mas a gente torna elas ameaçadoras de acordo com as nossas experiências. A gente vai entendendo que elas são ameaçadoras e essa ansiedade, né? Ela se torna algo que acaba nos trazendo esse prejuízo que a gente estava conversando, né? Por exemplo, andar na rua de noite, tu tem que ter um certo receio, tem que estar ligado, tem que ter medo, porque dependendo de um lugar deserto, né, tu tem que ter esse receinho, porque é perigoso mesmo. O problema é quando tu causa essa mesma sensação para fazer uma coisa comum, como ir na esquina comprar um sanduíche, ou ir à escola,
ou falar na frente dos colegas, ou mesmo estudar. Isso, aí é que a gente vê aquele problema, aquele receio de andar na rua sozinho, quando ele aparece nesses casos aí que a gente verifica, né, que acontece bastante. Isso. Então a gente tem diversos transtornos de ansiedade, né? Então o síndrome do pânico é o exemplo de um transtorno de ansiedade. A gente tem, por exemplo, estava falando de falar na frente dos outros, né? A gente tem muito hoje pessoas com transtorno de ansiedade social, uma pessoa que ela se sente extremamente ansiosa em situações onde ela está convivendo com outras pessoas, principalmente desconhecidas, né? Então ela se sente extremamente ansiosa e ela começa a evitar conviver com as pessoas, né? Então ela começa a ter esses comportamentos de evitar, e quanto mais ela evita, mais a ansiedade vai ser maior nas outras situações. E às vezes a gente tem pessoas que acabam se trancando em casa, não saem mais de casa, né? E aí isso pode fazer com que a pessoa desenvolva, por exemplo, uma depressão, né? Um outro transtorno, né? Então tá tudo muito interligado, né? Então as pessoas elas podem desenvolver um transtorno e por causa disso acabar desenvolvendo outro, né? Mas a diferença entre o que é a ansiedade normal e o que é o patológico, né? Aí a gente pode conversar melhor. Eu sou intertestando Dada. Dá para dizer que os dois grandes problemas hoje em dia psicológicos, no geral, são ansiedade e depressão? A gente pode falar que são os principais, né? Porque a ansiedade, né, que ela tá ligada ao medo, né? E a depressão, né, que tá ligada à tristeza, né? Elas são praticamente são duas emoções que estão muito presentes, né? No nosso dia a dia, nas experiências que a gente vivencia, né? Então, se está muito presente, quando isso se torna problemático, né? Isso pode se desenvolver num transtorno, né? Uma pessoa que está muito triste grande parte do tempo, ou uma pessoa que está com muito medo, muito ansiosa grande parte do tempo, ela pode desenvolver um transtorno, né? E a gente acaba falando que transtornos de ansiedade e de depressão, né, são os que mais acontecem por causa disso, porque esse medo e a tristeza são coisas que estão muito presentes na nossa vida, né? De certa forma, assim, das emoções que mais estão presentes. Eu sou intertestando Dada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, assim, ó, eu acho que tem duas coisas que dá pra pensar. Primeiro, como é que eu enxergo que isso tá me prejudicando demais. Esse é o primeiro passo, né? Uhum. E o segundo passo é que tipo de ajuda eu procuro. Porque eu acredito, isso aí eu já ouvi dos alunos de todas as faixas etárias, tá? Desde fundamental até médio. No cursinho a gente acaba não conversando sobre essas coisas, mas tu vê o pessoal falando e tal, mas já é um adulto, às vezes é mais autônomo, já consegue ser mais persistente com os pais, aquela coisa toda que acabam são as pessoas que sustentam eles. Mas muitas vezes o que eles reclamam? Eu falo pro meu pai e pra minha mãe que eu sou ansioso ou que eu me sinto muito triste, mas eles acham que é bobagem, porque na época deles era assim, vai mais a estudar, que não sei o que, nananana. Que eu acho que são duas coisas que a gente poderia conversar rapidamente, que é... Outro é ansioso, outro é depressivo, né? Como porque... não é uma coisa palpável, como não é uma gripe, como não é uma asma, como não é uma fratura, né? Uma doença quase comportamental, vamos dizer assim, né? Não é invisível, né? De certa forma, ela não deixa de ser. Mas assim, ó, como é que uma pessoa se percebe que aquela ansiedade, ela tá realmente prejudicando ela? Entende? Uhum. O que ela pode ter, assim... Porque a falta de concentração é uma delas. Sinais de alerta. A gente quer saber sinais de alerta. A falta de concentração, ela pode ser por causa de algum tipo de transtorno, né? Que aí não tem nada a ver com ansiedade. Mas acredito que a ansiedade leva à falta de concentração. Então, que sinais a pessoa poderia... Porque a gente falando sobre isso aí, depois a gente pode tentar encaminhar no sentido de... Bom, que tipo de ajuda eu posso ter? Eu sou intertestando Dada. Então, a gente pode aqui dar sinais de alerta, né? Mas é muito difícil uma pessoa, ela nunca vai ser tão bom, tão eficaz uma pessoa se perceber e entender a sua ansiedade ou sua tristeza, né? Quando ela se torna...
se ela está sendo problemática ou não, né? Quanto um psiquiatra, né, ou um psicólogo avaliar essa pessoa e buscar entender junto com ela o quanto que aquilo é prejudicial, né? Mas para a pessoa poder buscar ajuda, ela precisa entender esses sinais de alerta, né? E esses sinais, o problema é que às vezes as pessoas, elas querem se diagnosticar por si própria, né? E elas acham que elas entendem de todos os sintomas, né? Que elas próprias podem falar qual transtorno elas têm, e aí que pode causar um problema, porque elas acham que elas precisam passar pelas coisas sozinhas, né? Que elas não podem buscar ajuda. E isso, às vezes, também é muito estimulado dentro de casa, né? Como tu disse, por exemplo, né? Que uma criança, um adolescente, né? Até um adulto, né? Ele fala, cara, essa ansiedade tá me atrapalhando demais, né? Eu ando muito triste, cara, isso tá me prejudicando, né? E os outros falam, cara, para de frescura, né? Então, os pais, né, como tu falou, né? Isso aí na minha época, né? Isso aí não existia na minha época, ou era isso aí é falta de vergonha na cara. Falta de laço, né? Falta de laço. Falta de laço, né? Então, isso complica também a busca da pessoa pela ajuda e também ela conseguir se permitir olhar os sinais de alerta como sinais que estão prejudicando ela e que ela precisa buscar essa ajuda, né? Mas esses sinais de alerta, por exemplo, uma pessoa que que pode estar com depressão, um transtorno de depressão, né? Pode ser uma pessoa que ela começa a perder o ânimo com as pequenas tarefas do dia a dia, né? Ela não acha mais, ela não consegue mais ter ela tem uma falta de energia, né, para fazer as coisas, ela não tem vontade para fazer as coisas, né? Até as simples tarefas. Uma coisa que as pessoas têm que aprender é a não confundir, isso acontece muitas vezes, a não confundir uma certa melancolia com depressão. Todo mundo, independente assim se a pessoa tem um problema ou não, vez por outra fica triste. Tu fica mais, às vezes, mais sem energia, tu às vezes fica mais cabisbaixo, tu às vezes acorda num humor não tão bom, né? Acho que o que tu quer dizer mesmo assim é que a pessoa tem que prestar atenção se isso vira uma constante. Isso, né? E eu ia falar dessa questão que é o quanto que essa tristeza ela é frequente, né? Ou seja, isso acontece na maioria dos dias, boa parte do dia, né? E quais os prejuízos que isso traz para a vida dela, né? Ou seja, isso tem te impedido de conseguir realizar as tarefas do teu dia a dia, isso tem te impedido de sair de casa, de ir para a faculdade, para o cursinho, né? Tava falando sobre falta de concentração, Natinho, né? A depressão, por exemplo, pode trazer uma falta de concentração, né? Porque a pessoa está extremamente triste e ela não consegue se concentrar, né? Então, tanto nos transtornos de depressão quanto nos transtornos de ansiedade, a gente tem um desequilíbrio químico no cérebro da pessoa. Então, não é só psicológico aquilo é biológico, né? Então, o cérebro dela, né, tá desequilibrado. Então, por mais que às vezes ela busque, eu preciso me esforçar, ter uma força de vontade, às vezes a força de vontade pode não ser o bastante, né? Então, ela procurar ajuda, por exemplo, às vezes para poder tomar uma medicação e poder o cérebro dela voltar a estar em equilíbrio, né? Aí ela vai poder ter a força de vontade para voltar a construir os hábitos dela, né, a realizar as tarefas do dia a dia. Então, o sinal de alerta é o quão frequente é essa tristeza, né, e o quão incapacitante ela está sendo, né, para poder ver o quanto que isso pode ser um transtorno e pode ser preocupante na vida dessa pessoa, no caso da depressão, né. Então, é um humor deprimido, né, a pessoa ela está muito triste e boa parte do tempo, na maioria dos dias, e há algum tempo, né? Então a gente pode falar aqui, né, de episódios de depressão, a gente entraria em muitos tópicos aqui, né? Tem pano pra manga aqui. Ainda pretendemos fazer um podcast sobre depressão. Com certeza, isso aí dá, aí tem muito pano pra manga. Tem muito pano pra manga. Sinal de alerta de ansiedade. Como é que é essa pessoa sai assim, ansiedade é um problema. Eu sou ansioso, o Renato, eu sou ansioso com o Ultimato, não sei o que as coisas, mas não é uma coisa que atrapalha a vida dele. Atrapalha muitas vezes o prazer dele de ver o filme, porque ele já viu metade do filme só em trailer e especulação. Milhares de teorias. Perdi muito tempo vendo o Ei Nerd. Olha, dei muito dinheiro pra ele.
Então, quando é que a gente sabe que a ansiedade virou um problema? Sim, né? Então, a ansiedade, né, assim como a depressão, a tristeza, ela vira um problema quando ela começa a ser muito frequente, e essa frequência dessa ansiedade, né, é uma ansiedade que traz prejuízo no sentido de também ser incapacitante, assim como a gente estava falando da depressão, né? Mas não pode ser capacitante no sentido de não conseguir realizar as tarefas do dia a dia, porque essa pessoa está o tempo inteiro preocupada, ansiosa, né, angustiada, mas também pode ser no sentido de incapacitante, de ter prejuízo, no sentido de ela estar sempre angustiada e preocupada e não conseguir viver o presente, né? Ela não consegue se sentir, ela não consegue ficar tranquila, a mente dela nunca tá limpa, ela tá sempre pensando em alguma coisa e preocupada, né, com diversas coisas. E esse, né, normalmente pode ser um indício, por exemplo, de um transtorno de ansiedade generalizada, que é um exemplo de transtorno de ansiedade, onde a pessoa ela tem uma preocupação excessiva com diversas coisas, não é com uma coisa específica, né? Então, na maioria das vezes, a gente diz mais ou menos que qualquer coisa vai preocupar ela, né? E ela pode se preocupar uma hora com estudos, pode se preocupar com amizades, com família, relacionamentos, com vida financeira, né? Então é com diversas coisas da vida dela. Mas Vida financeira, nem me preocupo. Não tem como se preocupar, é aquilo ali deu, né? Mas E a gente tem, só para finalizar nesse sentido, que é importante que a ansiedade, né, quando a gente estava falando de estudo, normalmente, né, quando uma pessoa tem dificuldade no estudo é por uma ansiedade de desempenho, ou seja, eu tenho ansiedade porque eu preciso desempenhar isso e não me acho capaz de desempenhar. E ela pode ter também uma ansiedade, por exemplo, social, ou seja, eu tenho medo de conviver socialmente. Ou a pessoa pode ter uma ansiedade por outras coisas. Ansiedade, por exemplo, uma pessoa que tem fobia à aranha, né? Uma pessoa que tem um medo intenso por aranha, né? Então, a ansiedade, ela pode ser um medo de coisas diferentes, e dependendo do que for, né, pode se desenvolver transtornos diferentes. Por exemplo, no caso da transtorno de ansiedade generalizada, normalmente é um medo, né? Tudo parece ameaçador para aquela pessoa. Eu sou o Intertestando Dada. Tá, e agora o momento que tá todo mundo ansioso. Não, antes de dar as dicas, deixa eu perguntar um negócio. Pro pessoal, puta que pariu, esse cara vai falar agora. Não. É porque eu percebo assim, ó, eu percebo pelo seguinte, assim, ó, eu acho que em um momento da minha vida eu acabei embarcando, não sei se é a palavra, né, numa depressão. E eu consegui perceber realmente em função de que aquelas coisas que eu fazia me davam muito prazer começaram a se tornar não prazerosas mais, entendeu? Que eu acho que a questão da ansiedade também, talvez o aluno, no caso, né, que talvez seja o grande público que está nos ouvindo, ele perceba que a ansiedade está atrapalhando nos estudos quando tu tá indo mal naquela matéria que tu gosta, né? Olha, pô, eu gosto de matemática, mas tô tomando pau, não tô conseguindo, não entendi isso não acontecia antes, aquela coisa toda. E a partir daí tu buscar algum tipo de ajuda, né? Que eu acho que é uma coisa interessante. Aí vai pras dicas, né, Duda? Já que o Duda tá ansioso pelas dicas, mas não é dica financeira, né? Não é dica financeira, né? Porque o Duda gosta de dica financeira aí, né, Duda? Claro, né? Não quero ser pobre a vida inteira. Escolhesse a profissão errada, meu amigo. Só tem isso pra agora dizer. Tô fazendo podcast, vou virar youtuber, entendeu? Vou ganhar milhões. Mas então, faz a tua pergunta mágica aí, de dica aí, vai. Quais são, então, Francisco, as dicas, então, que a gente pode dar pra galerinha aí do mal a respeito, né? O que fazer, né? Que macetes, assim, eu posso dar para as pessoas, assim, para ajudar na concentração, para ajudar naquela leve ansiedade que a pessoa, né, que não chega a ser ansiedade de incapacitante. Interessante. Porque se a pessoa tem uma ansiedade incapacitante, aquela coisa assim, ó, aquele nervosismo na hora da prova, a pessoa que é muito nervosa, a pessoa que tem
né? Que estudou o ano inteiro, mas quando chega lá na hora da prova, parece que vai dar aquele branco nela, porque ela tá muito nervosa, tá muito segura, tá tomando aqueles compostinhos, né, de manipulação, que tem água de melissa, que tem valeriana, né? Que toma chá de camomila, o que a pessoa faz, que técnicas ela pode ter para auxiliar ela nesse controle da ansiedade, por exemplo, na hora da prova, né? Que ela vai lá, vai nessa hora é a mais importante do estudo e na hora da prova, né? É que a gente vamos lá. Então, as dicas para lidar com a ansiedade, controlar a ansiedade. Então, para quem pulou direto para essa parte do podcast, né? Não tem como, gente, não vai estar na descrição lá. Se vocês não ouviram o resto, então ouçam, porque vai ficar meio sem sentido, talvez, se vocês não tiverem ouvido o resto. Mas, beleza, né? Se vocês querem uma recompensa imediata aqui, vamos lá com a nossa recompensa imediata para a galera que tá ouvindo. Sua geração Vine. Geração imediatista aqui, né? Brincadeiras à parte aqui. Então vamos lá, né? Vamos trabalhar aqui, então, primeiro, vamos falar o que não fazer, né? O que não fazer. Isso é bom. Né? E o que fazer, né? Como usar a ansiedade a seu favor, como usar ela e como fazer ela virar contra você, né? E aí depois técnicas para lidar com a ansiedade e técnicas para se concentrar. Pode ser dessa forma? Ué? Vamos nessa, então? Tá, manda a brasa. Beleza, então. Então, assim, ó, como a gente estava falando, né? A ansiedade, né? Ela é uma emoção, né? E a gente pode ter uma ansiedade que vai nos beneficiar, né, no sentido de a gente poder se adaptar às situações, né, quando algo for ameaçador a gente identificar para poder saber como lidar com isso, né, então a gente vai ter que saber como não fazer com que a ansiedade se vire contra a gente, né, e como são formas de fazer isso. Primeiro, autocobrança. Então, se você quer ficar ansioso, bote uma autocobrança muito forte, né. Então, aquela pessoa que fica se cobrando demais, a gente falou sobre isso no meio do episódio, né? Então, os imediatistas vão ter que voltar lá para ver como que lida com a autocobrança. Não, brincadeira. Então, assim, a pessoa que se cobra demais, ela vai criar uma regra, muitas vezes, para ela, de que ela precisa ter um nível de desempenho, né, quase perto da perfeição. E o problema disso é que os estudos, eles são feitos, né, estudar é feito de etapas, então eu preciso, por exemplo, quando eu estou estudando para uma prova, eu preciso fazer exercício por exercício, né, até conseguir aprender aquele conteúdo e se preparar para aquela prova. E quando eu estou no meio da prova, a pessoa pode ficar se cobrando no sentido de, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui em tantos minutos, né, ou eu preciso acabar logo essa questão. E às vezes ela está com dificuldade naquela questão e ela cria uma regra de que ela precisa resolver aquela questão. E aquela regra, ela não consegue não seguir aquela regra. Então ela quer acabar aquela questão, e às vezes, como o Natinho falou no meio do episódio, ela toma 10 minutos da prova fazendo aquela questão, quando ela poderia ter identificado ali, ok, tem dificuldade nessa questão, vou passar para a próxima, né? Vou trabalhar na próxima, né? E aos poucos na prova, né? Porque uma autocobrança normalmente é uma pessoa que ela tá se cobrando demais por ter um desempenho X e, na verdade, ela poderia somente se observar, né? Então, o movimento contrário seria, né? Já vamos para como usar a seu favor, né? Se observar e não se autocobrar. Então, uma pessoa que se auto-observa é uma pessoa que tá, sim, olhando que ela pode estar com dificuldade naquilo, mas ela não tá simplesmente falando eu preciso resolver isso. Ela está se observando e vendo assim, ok, estou com dificuldade nisso, vale a pena eu continuar aqui ou posso passar para a próxima questão, por exemplo, né? Ou estou com dificuldade quando está estudando para uma prova, né? Estou com dificuldade em estudar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, buscar uma videoaula no YouTube, ou vou levar essa dúvida para o professor, ou vou pedir ajuda para um amigo, ou se a pessoa está muito ansiosa, ela pode usar uma técnica para lidar melhor com a ansiedade naquele momento e depois voltar a se concentrar naquele exercício que ela está fazendo, né? Então é uma questão de se auto-observar e se aceitar ali como está se sentindo naquele momento, porque muitas vezes a pessoa se cobra porque está ansiosa. E quanto mais ela se cobra por estar ansiosa e não estar conseguindo realizar, mais ela vai ficar ansiosa e vai
retroalimentar um ciclo, Sim. né, negativo, onde ela não vai conseguir se concentrar. É que É como, acaba então, acontecendo se a assim, ó. pessoa- É como se a pessoa tem uma abordagem, então, racional a respeito do problema. A pessoa vê que apareceu o problema, apareceu a questão que é o problema, apareceu a tarefa que ela tem que resolver, apareceu o conteúdo que ela tem que estudar, apareceu aquela parte que ela tem que aprender, ela identificar isso de maneira racional, Entender, né? respirar fundo e ver assim, ó, dá para resolver agora, preciso procurar outra coisa e não ficar, no caso, como a gente diz, ó, outra gíria que agora não sei se o Renato vai saber essa aí. Puta que pariu, Não começou. ficar encanzinado com aquilo. Não, deu, né, cara? O cara tem 150 anos. Eu vou Encanzinado trazer a Cássia pra fazer conhece o podcast contigo. português? Não, nunca ouvi falar nesse negócio também. Encanzinado é quando tu fica encanzinado com algo, quando tu fica com aquilo martelando na tua cabeça, aquilo te incomoda. Mas e tu isso aí não é consegue gíria. Não. fazer outra coisa enquanto aquilo não é resolvido. Atucanado, isso é gíria. Entendeu? ser. Atucanado É é como ficar- gíria. Ah, Agora é essa outra, né? noiado com aquela noia. questão que tá travado naquilo. Noiada é uma boa. É. E não, Uma é boa tu sair palavra. da noia, é tu sair Não, mas- daquilo assim, ó, não, dá pra resolver, tenho como resolver agora, consigo, vou adiante, depois eu volto. É essa a ideia, racionalizar em cima da coisa, identificar, ter a consciência. Tem um problema? Tenho. Dá pra resolver agora? Acho que não. Vou adiante. Segue adiante. Ser racional a Tanto respeito. o que acontece? Isso. Os alunos, eu sempre brinco com eles, né? Chega assim na escola até não, eles não ficam no contraturno, no cursinho eles acabam ficando mais contraturno ali. Chega lá, eles estão lá, fazendo exercício de biologia, química, fazendo cálculo. Eu pergunto assim, quantas redações vocês fizeram hoje? Aí eles me olham, isso que no cursinho eu dou aula de literatura. E assim, pois é, eu disse, não adianta vocês ficarem fazendo só o que vocês sabem. Porque geralmente é isso que acontece com um aluno, o de pré-vestibular, né? Sim. Da escola, ele acaba tendo que estudar para aquela disciplina, porque ele tem uma prova para aquela disciplina, então ele acaba estudando para todas. Mas o do pré-vestibular, cara, tu vê os caras se matando de fazer questões. Eu sempre brinco, eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar, nossa, fiz 7 redações essa semana, tô apavorado. Não. Então é aquela coisa de tu ter para não gerar essa ansiedade, né? Que acaba, eu sempre brinco com eles assim, a redação, ele é que nem um parto. A criança vai nascer, ou com fórceps, ou vai ter que fazer uma cesárea, ou vai ser natural. Alguém vai ter que sair o negócio, entendeu? Então essa ansiedade ela gera, né? Mas é interessante quando a gente conversa e os exemplos começam a aparecer, né? E eu espero que eles, ao ouvir todo o episódio, não fiquem passando, né, pra frente, mas não ver, tu consiga perceber as coisas que, né, de alguma maneira te atinge ou que acontece contigo, pra tu tentar, talvez, dessa maneira, se não for algo tão grave, né, que tu tenha que buscar uma ajuda agora nesse momento, mas que tu consiga lidar, né, e eu acho que essa questão de não consigo resolver, vou pra próxima. Então, E assim por dica 1, diante, então, estar ciente do problema dica 1 de e cada. racionalizar. Dica 1. Eu acho que a dica 1 é essa questão da autocobrança, né? É cuidar com a autocobrança, né? Porque ela pode se voltar contra você. Tá. Dica 2. Né? A dica 2 é muito parecida com essa, né? Porque a dica 2 é cuidado. Se você evitar agora, né? Isso vai voltar isso vai voltar a te atormentar ainda mais forte lá na frente, né? O que eu quero dizer com isso, né? Assim como uma pessoa ela pode pular de uma questão porque tá difícil, né? Assim ela também pode ter esse problema, né? Se ela evitar o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso, né? A ansiedade ela se torna cada vez mais intensa a partir da hora em que eu evito algo que está me trazendo um desconforto ou alguma dificuldade muito grande que me traz um desconforto, né? Então eu evito isso para não sentir essa dor de desconforto e na próxima vez, quando eu entrar em contato com isso, a minha ansiedade vai ser maior ainda, porque o meu corpo ele está se adaptando a essas situações para poder me proteger quando uma situação que já foi ameaçadora vier a acontecer de novo, né? Então a ansiedade ela não quer te fazer mal. Ela quer te ajudar, né? Então, para a gente trabalhar a nosso favor, o que a gente precisa fazer? Cuidar para quando a gente tiver uma situação
onde, por exemplo, tu tá fazendo o estudo é uma coisa que te deixa muito ansioso, então tu evitar enfrentar os estudos vai te deixar cada vez mais ansioso quando tu voltar a precisar estudar, né? Então, a dica 2 é evite enfrentar, porque se tu evitar enfrentar, a ansiedade vai voltar mais forte depois. E se ela voltar mais forte, vai ser difícil de manejar ela, né, cada vez mais, porque o ciclo ele se retroalimenta cada vez mais, né? E entrando nesse tópico, né, às vezes as pessoas podem ficar meio embananadas aí, porque, pô, então eu pulo pra próxima, né? Mas se eu evitar, e aí eu tinha vou ficar pensado ansiosa, nisso. né? Mas não é nesse sentido, né? No meio da prova, né? Por que a gente fala aqui? Às vezes as pessoas querem um milagre, né? Como que eu lido melhor na hora da prova, né? Mas o mais importante é o preparo para a hora da prova. Claro. Né? É a pessoa poder se preparar tanto emocionalmente, né? Quanto em questão de conteúdo, né? De preparação técnica para a hora da prova, de saber os conteúdos, enfim, de treinar os exercícios, mas também ela poder se preparar emocionalmente, né? Então, quanto mais ela evita o estudo durante o ano, né? Ou durante os dias dela, quando chegar na hora da prova, ela pode se deparar com uma ansiedade grande relacionada àquela matéria que ela está ali, porque aquilo ali também é relacionado ao tema de estudar, entende? Então, o cérebro dela pode entender, opa, isso aqui é ameaçador, e começar a ficar ansiosa, ela começa a evitar, ela começa a... Então, na hora da prova, essa questão de evitar, né, ela é meio... É difícil da gente falar isso como uma dica, né? Porque na hora da prova é melhor tu fazer passo a passo, exercício por exercício, né? Mas quando tiver algo que tá sendo difícil, tu não ficar se cobrando por aquilo, mas aceitar, ok, estou tendo essa dificuldade, vou pular para a próxima, depois volto nisso. Faz parte, né? Faz parte de um processo que eu vou passar no meio da prova, né? Mas durante o ano, quando tiver tendo que estudar, né? Quanto mais tu evita estudar, mais estudar vai se tornar algo ansiogênico, algo ameaçador, e a ansiedade vai aumentar cada vez mais. Ansiogênico, bonito isso. Né? Então, o contrário, né? Se tu quer que a ansiedade se vire contra ti, né? Evita coisas que são importantes de fazer, né? Estudar é uma coisa importante? Ok, então evita isso, que a ansiedade ela vai trabalhar contra você, né? E para voltar a fazer ela trabalhar a seu favor, então vamos começar a conseguir enfrentar as situações, né? Por mais difícil que isso seja, né? Às vezes as pessoas vão precisar de ajuda para isso, né? Buscar ajuda para poder voltar a conseguir entrar nesse ciclo mais fortalecedor, mais positivo, né? De conseguir enfrentar os estudos, né? Estar preparado emocionalmente para enfrentar esses estudos. A ansiedade por, sei lá, uma fobia social ou uma ansiedade que seja na vida de um adolescente, né? Porque o adolescente, ele é totalmente instável, né? Em todos os sentidos, porque ele não se encontrou, né? Eu não acho que isso é pejorativo. Às vezes eu falo isso pra eles, né? Cara, vocês são sujeitos instáveis, vocês não são sujeitos responsáveis, porque vocês estão testando, né? De alguma maneira tá o tempo inteiro testando. Mas daqui um pouco tu tá ansioso pelo final de semana por causa de uma festa e tu acaba ferrando a semana inteira de estudo, né? Então isso aí é um outro problema também porque eu gosto que eles chegam e falam assim, ó, o aluno do primeiro ano, ele quer tirar 1000 na redação. Aí tu olha pra ele e fala assim, cara, olha só, 5 milhões de candidatos, 70 tiram 1000. Relaxa. Né? Não adianta, tirar 1000 é muito esforço, muito trabalho, mas também de alguma maneira é sorte, né? Porque tem que cair uma temática que tu domine de uma maneira, ou porque tu testou bastante, ou porque realmente teve a sorte de, enfim, né? Vejo aquela série, vejo aquele filme, eu já li esse livro, né? E aí tu consegue atingir. E é complicado. Ouvi um podcast que fala sobre isso. E é complicado a pessoa que coloca uma meta de tirar 1000, porque ela não tem controle sobre o 1000. A meta dela pode ser, vou melhorar características que eu tenho dificuldade em escrever redação, né? Ou seja, então, tem que ter quando metas ela coloca realistas. Exatamente. Quando ela coloca uma meta de tirar 1000, ela não tem controle sobre tirar 1000, ela tem controle sobre melhorar o desempenho dela em escrever uma redação. E aos poucos ela vai melhorando o desempenho dela e o resultado vai vir como uma consequência. De muito trabalho. Isso eu sempre falo para eles. De muito trabalho. Eu sou
Intertestando Dada. Mas a Não. gente tá falando sobre técnicas psicológicas ou mentais, né? Existe algo Exato. Técnicas para pessoa corporais, né? Físico, né? A questão do que corpo tem mesmo. Isso. Coisa que a pessoa pode fazer na hora, que é assim, que é pra... Ou que a pessoa é bom ela ir aprendendo a fazer pra realmente baixar, assim, ó, baixar a ansiedade. E em filme a gente vê uma coisa engraçada, né? Quando tem alguém ansioso em algum filme americano, principalmente, a pessoa cai no chão, aí alguém chega com um saco de papel na pessoa, e a pessoa começa a respirar num saco de papel. até ela ficar- Chicken mas Little. calma, até se acalmar, né? Até se com um saco de papel. Isso aí é legal, a pessoa andar com um saquinho de papel na bolsa, e quando a pessoa fica no negócio Cuidado. Tu recomenda Cuidado. isso aí? Não recomendo isso aí, principalmente desse jeito que tu fez aí, porque a ansiedade, né, quando ativa no nosso corpo a reação de ansiedade, né, quando a gente vê algo ameaçador, é como se ligasse um botão de perigo dentro do nosso corpo. E aí, nesse momento, né, acontecem diversas reações lá dentro, e uma das consequências dessas reações é que a gente começa a respirar mais rápido, né, e quando a gente começa a respirar mais rápido, a ansiedade tende a cada vez mais aumentar. Então, o movimento contrário disso é o movimento de relaxar e diminuir a ansiedade, né? E uma das técnicas que a gente tem para diminuir a ansiedade, né, e estabilizar ela novamente é a respiração diafragmática, né? Que as pessoas elas estão muito acostumadas a respirar, né, de uma forma que não é muito benéfica, né? Então, a gente fazer uma técnica, né, consciente no momento onde tu vê que tu tá ansioso, né, e tu fizer uma técnica de maneira consciente, que é a da respiração diafragmática, isso pode te ajudar muito. E como que funciona essa técnica, né? Essa técnica, quando tu tiver ansioso e ver que a ansiedade está te atrapalhando, vai ser meio complicado aqui, né? Seria bom se as pessoas estivessem me vendo, mas vamos lá. Eu acho que eu Então- posso te ajudar nessa, porque eu respiro assim a maior parte do tempo. É, legal É sério. isso, cara. Eu tinha asma quando era pequeno, eu instintivamente Olha eu sempre respirei com a barriga. Ah, isso é E interessante. respiração diafragmática, Legal. né, para o pessoal entender, é tu respirar com a barriga. É tu quando, em vez de tu encher o peito de ar, me corrija se eu estiver errado, em vez de tu encher o peito de ar, a tua barriga projeta para frente. Tu não tá enchendo a barriga de ar, é o teu diafragma que tá sendo Isso, empurrado para baixo isso. e tá mandando tua barriga para frente. Exatamente. É Todo como se tu... mundo- Todo mundo Fala. respira diafragma, todo mundo tem essa respiração quando é criança, todo mundo nasce respirando com diafragma, depois é que a gente vai desaprendendo isso e vai respirando com o peito, né? Tipo, peito para fora, barriga para dentro, enche o peito de ar, aprendi errado, né? Vai desaprendendo isso. Só que instintivamente eu sempre respirei com diafragma, eu sempre olhava o movimento da minha barriga, então para mim sempre foi muito natural, muito fácil. Isso. Então, a respiração diafragmática é essa respiração com a barriga. E como é que funciona isso? Né? A gente precisa inspirar, ou seja, puxar o ar para dentro com o nariz, tá? Então, puxa com o nariz o ar, inspira, né? E quando tu puxar o ar para dentro, tu incha a tua barriga, como se fosse uma bexiga, como se estivesse inchando uma bexiga, a tua barriga é a bexiga, né? Se quiser, pode fazer as primeiras vezes com a mão na barriga para ver se ela está inchando, né? Então, o objetivo desse exercício é soltar mais o ar do que tu puxa o ar para dentro e respirar de maneira lenta e profunda. Então, Nesse momento, exatamente as pessoas estão tentando fazer isso. Tá todo mundo agora que tá ouvindo isso. Eu já fiz aqui, na barriga, né? Tá no ônibus e tá aqui assim, ó, tentando empurrar a barriga pra frente. A questão é puxar o ar pelo nariz e empurrar a barriga pra frente. Tua mãozinha tem que ser empurrada pelo teu umbigo pra frente, né? exato, é tipo isso. E vai empurrando Isso ele pra frente enquanto o ar tá entrando. Isso, Aí vai ter isso neguinho aqui assim, ó, mas eu não consigo mexer a barriga. Vai ficar puxando, enchendo o peito de Vai ar. ficar ansioso que não consegue. Mas Então- tu tá conseguindo aí, Renato. Isso. Tenta aí, Renato. Consegue, Já Renato? fiz, claro, já fiz isso aí. Então incha a barriga durante 4 segundos, né? Com o nariz, importante segundos, isso, né? sim, Respirando pelo nariz, né? Contando Puxa o até ar 4. até 4, né? Incha a barriga e aí, quando chegar no 4, segura o ar. Depois de 2 segundos segurando o ar, solta o ar por 6 segundos com a boca, como se estivesse soprando uma vela, apagando uma vela, né? Então fala assim, apagando uma vela, né? Então, o que a gente viu aqui? Que
tem que ser uma respiração lenta, profunda e tem que soltar mais o ar do que a gente puxa o ar. Por isso que é 4 segundos puxando o ar, 2 segundos segurando o ar e 6 segundos soltando o ar. E puxa pelo nariz, segura, solta pela boca. E acaba virando um exercício também de concentração, porque tu precisa te concentrar para fazer isso. Exatamente, também. exatamente. De extrema concentração, para tu controlar a quantidade de ar que entra e depois tu controlar a saída desse ar também no tempo hábil, porque a pessoa puxou em 4 e a pessoa tá trancando e a pessoa... Aí depois fica segurando a respiração durante os outros, sei lá, 4 segundos até Mas é interessante que pode ser até com um tipo de gatilho mental, né? Vou fazer isso aqui que eu vou me acalmar. Isso, porque qual é o problema? As pessoas, às vezes, elas ficam ansiosas e elas usam a estratégia errada para lidar com a ansiedade. Né? Às vezes elas, por exemplo, vou mexer no celular, ou vou parar de estudar e vou me deitar, ou vou dormir, ou vou, enfim, né? Elas usam estratégias erradas quando a ansiedade aparece. Tomar uma corote até morrer numa valeta. Usar uma estratégia certa na hora que a ansiedade aparece para que elas quebrem o ciclo negativo que elas entram, né? Então, a respiração diafragmática vem no momento em que tu sente que tu tá ansioso e isso tá te atrapalhando, tu utiliza essa técnica e tu consegue relaxar e a ansiedade baixa e tu consegue voltar a pensar com mais clareza, porque senão tu fica muito instável emocionalmente e te atrapalha nos teus pensamentos e tu pode usar uma estratégia como, por exemplo, parar de estudar ou usar o celular, enfim, né, diversas estratégias que tu pode ter e isso pode ser usado na hora da prova também, quando a ansiedade vir muito forte. Uma coisa que o pessoal usa muito por aí, tem livro disso pra tudo que é lado, a gente vê vídeos no YouTube até. Pai rico, pai pobre? Não, mindfulness. Vou mudar meu mindset. Não é mindset, é mindfulness. Eu já mudei meu mindset, tá? E não é mindset. Vamos mudar mindset, é mindset, please, ok? Agora tem a ver com mind, mas não é mindset, é mindfulness. O que é isso? Explica pra galera aí, o que é o mindfulness? Ok. O mindfulness, né, de maneira que é bastante resumida, né, porque é uma técnica e uma prática bastante complexa, profunda, né, mas o mindfulness, de uma maneira bastante resumida, é atenção plena, né. Então, o que quer dizer essa atenção plena? O mindfulness é uma prática que a pessoa faz, né. Uma pessoa pode praticar mindfulness no seu dia a dia, pode praticar mindfulness quando está se alimentando, comendo, ela pode praticar mindfulness em diversas situações. É atenção plena no momento presente. Mindfulness comendo, por exemplo. A pessoa hoje em dia, nesse corre agitado, a pessoa tá ali numa rotina, saindo de um lugar, indo pro outro, aí para comer alguma coisa. Mindfulness comendo seria, vamos ver se eu entendi. De maneira bastante resumida, seria saborear a comida. Né? Tu exato, né? Então, o que tu tá comendo, em vez de engolir a comida, tu saborear a comida, tu apreciar a comida, tu realmente prestar atenção na textura da comida, no gosto da comida. Tu tá ali realmente almoçando, degustando. Isso mesmo. Isso. Tu andando na rua, em vez de estar focado no teu celular, em vez de estar focado com a cabeça em algum lugar, é tu olhar para cima e prestar atenção no prédio que tá na tua volta, nas árvores, nas pessoas caminhando na rua. Prestar atenção no que tá na tua volta, tu realmente olhar aquilo, tu tá naquele momento olhando aquilo, isso é mindfulness. Isso, né, o cara tá afiado, o Duda tá afiado aqui no mindfulness. Ele tá viu, parece legal. Que um youtuber, o nome do canal é Academia do TDAH, parece que ele andou vendo aí. É por isso então, não, mentira, eu não falo sobre isso lá. já falei algumas vezes, mas não tem um vídeo específico sobre isso mais. E o que é interessante a gente entender no mindfulness, né? É que na hora do estudo, né, como é que funciona esse mindfulness? É conseguir parar no momento do estudo ou na hora da prova, né, no momento de ansiedade, né, enfim, pode ser para lidar com a ansiedade, parar e prestar atenção no que está acontecendo naquele momento, né? As pessoas se olham, né, com muita autocrítica, às vezes, né, na maioria das vezes, e o que pode acontecer, né, a pessoa se olha sempre com um olhar julgador, né, do tipo, tu é incapaz, ou tu não tá conseguindo fazer isso, né, e o mindfulness vem com uma proposta de se olhar e ter uma autoaceitação, ou seja,
Eu olho para aquele momento presente e observo ele, não de uma maneira julgadora, mas simplesmente observar para entender o que está acontecendo, né? E fazendo isso, eu volto a minha atenção para o que está no presente, e isso me ajuda a me distrair dos sintomas de ansiedade, e a ansiedade eu começo a relaxar, né? Porque a minha atenção não está mais voltada para a ansiedade, mas voltada para simplesmente olhar para o momento presente, né, com maior tranquilidade, sem um olhar de julgamento ou de crítica. É que a ansiedade ela tem a ver muito também com aquela coisa do futuro, né? Da incerteza, do que está por vir, né? O medo do que está por vir é o medo do incerto. E o mindfulness, nesse sentido aí, me corrija se eu estiver errado, ele te traz para o agora. Isso mesmo, né? Ele te traz isso. Ele te traz para o agora. Não interessa o que está acontecendo, vai acontecer. Tu não tem controle sobre o que vai acontecer, tu tem controle sobre o que está acontecendo agora. Isso. Exatamente. Beleza. Exatamente, né? Então a pessoa, ela enxergar que o que ela tem controle é o agora. E no mindfulness ela simplesmente não vai pensar no que ela tem controle, ela simplesmente vai observar o que está acontecendo, né? Nem tentar controlar, nem não tentar controlar. É simplesmente olhar para o que está acontecendo e se observar, né? E voltar a atenção para o presente, né? E naquele momento ali, tu pode usar uma técnica de mindfulness, uma técnica de respiração diafragmática. Então são duas técnicas que podem ser intercaladas, né, de momentos diferentes, né? É muito difícil a gente falar aqui e explicar sobre essas técnicas porque são complexas, né? Mas de uma maneira resumida, né, a gente pode falar sobre elas dessa forma. Isso, mas é interessante até a gente citar elas, porque as pessoas podem pegar e ir lá procurar. É verdade. Com certeza. 500 milhões de vídeos sobre mindfulness, tem 500 milhões de vídeos sobre respiração, técnica de respiração. Exercício físico. O pessoal se concentra muito no estudo, não tem tempo para jogar bola, não tem tempo para correr, não tem tempo para academia. Exercício físico ajuda ou atrapalha o estudo? Tudo na vida precisa de um equilíbrio. Então, a vida não é só estudar. A gente falou até aqui só de estudar, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio. As pessoas, às vezes, querem só estudar, né? E acabam pensando que se colocarem 14 horas de estudo por dia e não tiverem um tempo para relaxar, né? Ter um tempo de lazer, ter um tempo de fazer um exercício físico, né, ter um tempo de se divertir, elas vão ser beneficiadas porque vão conseguir estudar mais, mas na verdade elas perdem a qualidade do seu estudo, podem desenvolver um estresse muito grande, pode vir a desenvolver, por exemplo, né, uma depressão, um transtorno de ansiedade, como a gente estava conversando, por uma sobrecarga emocional muito grande, e o exercício físico vem aí como uma alternativa para lidar com a ansiedade, né, além dessa questão do equilíbrio na vida, né? Porque o exercício físico ele vem como uma alternativa para poder praticar com regularidade, né? Então eu pratico exercício físico com regularidade e a minha ansiedade, que é uma necessidade de se preocupar, né? Uma necessidade de ter controle sobre o que vai acontecer. Então eu gasto muito esforço mental com isso, né? Isso me desgasta muito mentalmente, emocionalmente, né? E quando eu faço exercício físico, eu dou descargas pro meu cérebro para ele conseguir... É como se tu fizesse com que o teu cérebro relaxasse e ele não sentisse essa necessidade de precisar se preocupar, de precisar ficar ansioso, porque o cérebro ele fica viciado em ansiedade, né? É como se fosse isso. Então o exercício físico ele vem para dar esse relaxamento no cérebro, né? Porque ele libera endorfinas, enfim, diversas compostos, substâncias químicas lá no teu cérebro, né? E tu consegue relaxar o teu cérebro e faz com que ele não tenha essa necessidade de buscar uma preocupação, uma ansiedade, né? Se desgastar mentalmente porque tu já se desgastou fisicamente, digamos assim. E tem outro aspecto também que eu acho que é interessante, porque assim, eu não corro hoje em dia porque eu acho meio chato correr, Mas quando eu corria, na época que eu comecei a correr com os amigos, é um mindfulness forçado. Era mindfulness radical, porque tu não consegue pensar em absolutamente mais nada quando tá correndo, porque tu tá num desespero muitas vezes. Quando tá começando a correr, tu quer logo assim, tu tá naquilo de tentar chegar, de controlar a respiração, de controlar a passada, de manter, tu realmente assim, quando tu tá fazendo exercício físico, tu tá fazendo dele do jeito certo,
é impossível pensar em outra coisa a não ser no próprio exercício físico. Não dá pra pensar em conta, não dá pra pensar em problema, não dá pra pensar em ansiedade, não dá pra pensar em porra nenhuma. Eu penso, cara. Eu não consigo, cara. Quando eu fazia musculação, tava fazendo academia, assim, é mais tranquilo de pensar. Sério mesmo, durante quase um ano eu ia todos os dias. Quando eu tava lá fazendo academia, fazendo exercício, eu não conseguia pensar em mais nada. Eu tava ali só realmente puxando ferro na hora. Eu comecei a ouvir podcast realmente correndo. Oi? Eu comecei a ouvir podcast realmente correndo. Tá, mas mas tu tá absorvendo alguma coisa, mas tu não tá pensando em algo. Cara, tá, mas eu sei lá, pode ser. Às vezes tu dá uma corrida pra espairar, alguma coisa assim, entendeu? Exato, e aí tu tá ouvindo alguma coisa pensando, e aquilo tá indo, mas tu não tá, a tua cabeça porque pra liberar a ansiedade funciona super bem, né? E assim, e pra estudar, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade pra estudar, uma pessoa que tem dificuldade de manter o foco de estudar, 1, 2, 3 diquinhas pra pessoa conseguir, assim, que tu tira lá da tua TDA Academy, Academia do TDAH, né? Uma pessoa que de repente tem, ou uma pessoa que não tem, mas que pode se beneficiar de uma técnica de alguém que tem dificuldade de se concentrar, né? Que às vezes beleza. Um transtorno. 1, 2, 3 coisinhas assim, eu quero estudar e eu não consigo, eu sou meio disperso. Primeiro te organiza, né? É a primeira coisa te organizar. Não chego a ter um TDAH, mas eu não consigo. Mas tenho todos os sintomas, né? Não tenho, mas eu tenho todos os sintomas. Não tenho mais sintomas. Me dá um remédio. A pessoa que tá ouvindo e pensa, realmente não consigo me concentrar pra estudar essa porcaria. O que fazer? Então a gente tem algumas alternativas para isso, né? Então quando a gente fala sobre estudar, né, a gente está falando sobre se concentrar no estudo, né? Então para se concentrar, a gente estava falando sobre uma necessidade de colocar a minha atenção no estudo e não como se fosse excluir o que está à minha volta, né, para conseguir focar no que está acontecendo ali naquele estudo, né? Então, se a gente fala de precisar focar em uma coisa, a gente pode dar como uma primeira estratégia organizar o ambiente à sua volta quando tu for estudar. Ou seja, se tu tá indo estudar português, tu não pode ter não pode ter livro de matemática, história, né, material de tudo que é tipo na tua volta, né? Então tu organiza e tenta colocar ali na tua frente o mínimo de coisas possível, né, que tu vai utilizar, só o que tu vai utilizar, e tirar o que não for relacionado àquela matéria da tua frente, porque tu já vai estar diminuindo, uma coisa legal de se falar, tu vai estar diminuindo os estímulos, as coisas à tua volta, e tu não vai precisar ficar competindo, entendeu? A tua atenção, ela é uma questão de, se tu tem muitas coisas para prestar atenção, a tua atenção, essas coisas vão ficar competindo entre si. Então tu para de fazer com que as coisas compitam, tu tira elas da volta e tu consegue simplesmente olhar para aquilo que tu precisa olhar. Boa. Essa é uma alternativa. O celular, ajuda ou atrapalha? Opa! Belezinha, né? O celular, ele pode ser tanto algo bom como ser um vilão, né? Se eu vou estudar para um material físico ali, né? Por que eu vou precisar usar o meu celular, né? O meu celular pode ser uma distração muito, muito grande. E além do mais, que o celular, ele vai estar ali do lado, e como a gente estava falando no meio do podcast, né? O celular, ele vai ser algo que pode me dar uma recompensa imediata, né? Um prazer ali instantâneo. Naquela hora ele já vai me dar prazer. Então, se eu deixar ele na minha frente, é como se meu cérebro ficasse fazendo assim, ó. Olha aquele celular ali, que coisa boa, cara. Pega o celular ali, vamos olhar o Instagram. É o diabinho. Ele dá um blim-blim, tu já vai mexer. Exatamente, né? Dá aquela tremedeira assim, né? Dá uma notificação e tu mexe. O celularzinho, exatamente, né? Então, a pessoa pode tirar o celular da sua volta, né? E uma alternativa que eu dou, né? E alguém vai me ligar, e como é que eu vou fazer? Então, faz o seguinte, tira o Wi-Fi, tira 3G, coloca modo avião. Não, modo avião nem precisa, porque pode ter uma ligação de emergência, né? Coloca com som,
Se alguém te ligar, cara, tu vai saber que tá te ligando. Mas tu não vai poder mexer na internet, em rede social, né? Então essa é uma alternativa. Bota o celular longe de ti, né? Desliga o Wi-Fi, internet, mas deixa o som ligado ali, né? E deixa normal ali, porque alguém pode te ligar. Então não tem essa de ficar dando desculpinha que alguém pode te ligar, né? Sim. Até porque ninguém liga pra ninguém, só pra te oferecer coisa nada a ver, né? Exatamente, né? As pessoas falam pelo WhatsApp hoje, não tem mais essa de se ligar, né? Mas se for o teu pai precisando de alguma coisa, né? Bom, a tua isso mãe é verdade. Aí, né? Aconteceu A alguma minha coisa, mãe, um acidente em algum lugar, né? A minha mãe Essa manda técnica- áudio de 8 minutos, é faroeste caboclo, ela manda, sempre, toda vez. Essa técnica eu uso pra dormir. Quando eu vou dormir, eu deixo só o telefone do celular ligado. O Wi-Fi e redes assim 4G e o Wi-Fi da rede de casa, eu desligo do celular, porque eu tenho assim, bom, se houver alguma emergência, se alguém precisar me ligar, minhas irmãs, meu pai, vão me ligar pro telefone, né? Meu pai não tem WhatsApp, minha irmã, ela muitas vezes me liga, então, emergência, o pessoal vai usar o telefone, né? O que não for emergência, não preciso saber. Sim, e o problema é que às vezes as pessoas elas têm uma necessidade tão grande do celular, ou uma ansiedade muito grande, que é muito difícil para elas lidar com isso. Né? Elas não conseguem largar o celular. Hoje o celular é como se fosse uma outra parte do corpo, né? Já virou É o que eu ia falar, exatamente. O celular é como se fosse um terceiro braço ali, né? Buenas. Renato, tens mais alguma dúvida sobre ansiedade, concentração e técnica? Não, eu tô satisfeito, na verdade, né? Já estamos... E eu não, como eu falei, eu não sou sujeito ansioso, só o ultimato que me causou ansiedade ultimamente. Mas nem o Grêmio causa mais ansiedade em cara, eu, na verdade, assim, causar até na hora do jogo causa, assim, mas, cara, eu futebol curto na hora ali, depois já passou da idade. Talvez eu volte a ficar, né? Quando eu tiver a tua idade, assim, for mais velho. Eu possa ficar, né, nervoso, ansioso, por causa de ansioso estão os colares estão jogando agora, tá empatando, não sei como é verdade, cara. Mas eu queria, antes da gente finalizar, antes da gente for fazer as últimas falas aqui, eu queria dar uma última dica que é muito importante. A gente falou de muitas coisas aqui, às vezes as pessoas podem ficar ansiosas, tipo assim, cara, tô fazendo muita coisa errada, meu Deus do céu, olha isso, eu preciso mudar tudo isso, né? Então a última dica, gente, é o seguinte, mude aos poucos. Não tente mudar tudo de uma vez e tudo na mesma hora, né? Porque tentar realizar mudanças no tranco, tudo de uma vez, só vai piorar a situação. Então, a vida é feita de etapa por etapa, passo a passo e paciência, por mais que isso seja uma coisa extremamente difícil de ouvir. Gente, paciência, ok? Isso em inglês chama baby steps, né? Passinhos de bebê. Exatamente. Micropassos. Baby steps, né? Tu vai devagarinho, né? Estabelece. É que nem o Renato falou aquela hora, a pessoa tá no primeiro ano, quer tirar 1000 na redação. Mano, isso é uma meta muito longe, mas né? Tem que ter metas alcançáveis, né? Exato. 5 milhões, 70, 60, cara. Tua meta tem que ser... É muito pouco. Traçar objetivos é saudável, traçar objetivos é bom, mas esses objetivos têm que ser objetivos alcançáveis, né? Plausíveis. Tu vai né? resolvendo passo a passo, a estrutura. E geralmente, assim o melhor é se eles forem de curto prazo. Pequenos objetivos e de curto prazo, né? Isso. Né? De curto prazinho. Não é assim, não, eu vou estudar agora um monte, porque daqui a 3 anos eu vou tirar 1000 na redação. Puta merda, é um objetivo super alto por um tempo muito longo. Então tem que ser passinhos, né? Baby steps. Tu vai resolvendo, né? Porque na essa verdade, é uma dica muito importante também. Só vai conseguir trabalhar. Só vai conseguir perceber que aquilo é importante na tua vida no futuro, né? No momento que tu olha pra trás. Então tu tem que desenvolver maneiras de te dar mini recompensas ao longo do tempo, porque senão tu vai querer ir pro celular mesmo, porque já que tu não é recompensado por estudar mesmo, né? Então, criar maneiras de ser recompensado continuamente. Então, se tu criar uma meta, né, que só vai ganhar uma recompensa daqui a 1 ano, né, tu não vai se motivar ali no estudo. Então, são metas diárias, né, metas realistas. Às vezes as pessoas botam metas que elas vão conseguir cumprir em 20 horas, e o dia dela tem 24, e ela precisa dormir, precisa relaxar um pouco, né? Então, colocar
é muito melhor colocar que tu vai estudar 8 horas por dia e ir desenvolvendo maneiras de melhorar essas 8 horas aí, do que tu colocar, vou fazer, sei lá, 40 questões por dia e tu demora 14 horas para resolver essas questões, tu não vai ter tempo para outras coisas, tu vai te frustrar, tu vai ficar ansioso. Então é muito melhor tu definir um tempo para o estudo e ser específico ali, eu vou estudar essa matéria durante 3 horas, essa matéria durante 3 horas, do que tu ficar colocando metas que são muito difíceis porque a gente não tem controle. Sobre o tempo eu tenho controle, que eu vou estudar 8 horas e nesse tempo eu busco desenvolver o meu melhor estudo possível ali de acordo com as alternativas que eu tenho. É qualificar, né? Tu acaba qualificando, não quantificando apenas, né? Isso, exatamente. Então tá, né, Duda? É isso aí. Vamos Eu acho finalmente. que é isso, então, né? Muito obrigado, Francisco, pelo teu tempo. Faz o teu jabá aí, manda. Eu vou colocar na Faz o teu descrição. jabá, né? Faz o teu. Eu vou Depois botar vai na botar descrição lá tudo, YouTube, Instagram. Como é que é? Faz o teu jabá aí. Beleza, então. Já que dá pra fazer jabá, vamos fazer um jabazinho aqui, então, básico, né? Então, gente, quem primeiro de tudo, se vocês acham que vocês precisam de ajuda, né? Eu não quero que vocês busquem ajuda comigo, eu quero que vocês busquem ajuda com alguém, né? Eu não tô aqui pra fazer vocês buscarem ajuda comigo, né? Eu quero que vocês busquem ajuda com alguém. Então, se sente que precisa de ajuda, busca ajuda, né? Porque a gente não precisa lidar com as coisas sozinho. A gente tem profissionais, né, que são capacitados para poder nos acolher, né? Então, qualquer problema que tu tenha, nenhum problema vai ser bobo para um psicólogo ou para um psiquiatra na hora que tu chegar naquele profissional, né? Então nada é frescura, tudo vai ser importante e vamos trabalhar junto para entender como que podemos lidar com isso. Só assim, profissionais, psicólogos, psiquiatras, tá bom? Profissionais para lidar com problemas psicológicos, saúde mental, são psicólogos e psiquiatras, tá? Não entendi. Bem claro aqui. As pessoas procuram o que não pode, então? Eu não vou falar pra não dar zebra, entendeu? Cara. Fala aí, rapaz! Fala aí! Não, vai dar, não vou falar pra não dar, né? Eu não tô dizendo o que não deve procurar, eu tô dizendo o que deve procurar. Tá bom. Meu velho. Vou te dar essa chance. Psicólogo e psiquiatra, tá bom? É ou não é? Tá, mas continua no jabá, dá-lhe pau no jabá, vai. E se acha que psiquiatra é coisa de louco, é coisa de louco mesmo, mas todo mundo é meio louco mesmo, então eu acho que tá tudo bem, né? Todo mundo tem um pouco de louco. Né? Tem gente que tem esse preconceito, né? Não vou no psiquiatra porque psiquiatra vai me dar remédio e não vai me tratar. Mas tem gente que precisa desse tratamento, né? Exatamente. Tem gente que precisa, que não tem escapatória, não é vergonha nenhuma. Exatamente, né? Porque às vezes, como a gente estava falando, né? O problema, ele vai estar num desequilíbrio químico do teu cérebro muito forte, né? Então, tu precisa de um remédio para fazer ele voltar para um equilíbrio e a partir desse equilíbrio tu conseguir trabalhar questões psicológicas para poder evoluir psicologicamente, digamos assim, né? Se desenvolver, né? Se sentir melhor, né? Mas o remédio vai ser algo essencial ali naquele quesito, né? E, por exemplo, no TDAH, às vezes a pessoa ela tem um prejuízo no cérebro e às vezes ela vai precisar tomar para a vida inteira, né? E isso é algo que existe tratamento, ainda bem, né? O problema é que as pessoas, às vezes, elas acham que fazer tratamento com medicação ou com psicoterapia é para quem é fraco ou para quem é louco, mas, na verdade, todo mundo tem um pouco de fraco, todo mundo tem um pouco de louco, né? E quem é forte, na verdade, é quem vai buscar ajuda no final das contas. É exatamente, cara. Isso aí, na verdade, é isso aí. Mas aonde o pessoal te acha, Francisco? Vai. É verdade. Vai. Não, tem que dar uma força pra ele. Não, é que a gente tá falando, eu tô ansioso. Eu quero conversar mais. 2 horas de programa, não dá. Conversar com ele. Aqui tem que insistir pra Como é que eu faço pra conversar com o Francisco? Eu gostei do Francisco. Beleza. Gostei da voz dele. Quero Então, conversar se quiser, com ele. Se quiser achar a Academia do TDAH, é @Academia do TDAH em qualquer uma das redes sociais. Academia do TDAH, Instagram, Facebook, também estamos lançando um site aqui daqui a um tempo, né? academiatdh.com vai ser. E também, se quiser procurar meu perfil profissional
como psicólogo é @Francisco Meireles, com 2 L's, Leite. @Francisco Meireles Leite, tanto no Instagram quanto no Facebook, vai me achar lá. Então tá, e tu, Duda, como é que eu te acho? Me acha aqui no Intertestando, me acha como Exato. Duda Ferreira no moleque. Facebook, me acha como Teacher Eduardo, Teacher Eduardo. @Teacher Eduardo no Instagram. Mas vai né? estar tudo lá embaixo, bem bonitinho lá. Vai botar tudo lá embaixo bem bonitinho. Bem bonitinho. Então tá, Francisco. Como é que a muito- gente acha, fala. Renato? O Me Acha aqui no cassino. Tô sempre aqui no cassino. Só chegar. Cassineiro. Me manda teu endereço que eu... É só que eu chegar quero te aqui, visitar. manda localização. @Natinho. Arroba Natinho já foi. Eu tenho um e-mail, né? Criança, né? Que é Natinho81. Mas Mas já acontece. tinha e-mail quando era criança, Renato. Ah, é claro, porque eu não sou velho que nem tu, que tinha internet já quando era novo, né, cara? Isso aí acontece. Mas então tá, tá, galera. Francisco, Se quiser deixa eu mandar um agradecer. e-mail também, Fala. francisco@academiadotdh.com. Beleza, acabou o jabá. Acabou o jabá, acabou. Acabou Mas o jabá. queria te agradecer, Francisco, pela tua participação, paciência aí, e toda vez que Disposição. tu... Disposição, né? E toda vez que tu tiver disponível aí, aparece, né? Claro, Certo. vou estar sempre disponível porque eu adoro falar, cara. Falo pelos cotovelos, Já acabamos deu, passando do... Falou mais que o passamos do Ayrton. tempo aqui. Vamos botar ele junto com o Ayrton. louco. Bah, ele junto Que com o Ayrton loucura, acabou. cara. Bah, que loucura. Então tá, querido. Então, um abraço. Eu que agradeço, cara. Adorei estar aqui com vocês, né? Obrigado pela oportunidade. A gente tá. agradece. Pessoal, E então obrigado é isso. pela paciência de quem tava aí do outro lado, né? Eles sim que têm paciência aí pra ouvir. Sim, pra ouvir tudo. Tá apavorados, já estão fazendo qualquer coisa pra Pra tranquilizar. acabar com isso. Pra se tranquilizar. Então tá, galera. Até a próxima. Aí, gente. Então tá, pessoal. Ei, beleza. Valeu, gente. Falou, Foi. abraço. Tchau. Este podcast foi criado, produzido e editado por Valvolado Podcasting Multimídia.